Está começando mais um Devs de Elite, o podcast da Coders, a melhor solução para quem quer se tornar um ou uma dev na gringa. Eu sou Thaisa Candela e fui convidada para apresentar esse podcast, trazendo pessoas que construíram uma carreira na área de tecnologia muito bem sucedida, inclusive várias dessas pessoas, a maioria dessas pessoas nessa temporada, que tiveram experiências no exterior. E hoje eu trago para vocês uma pessoa que trabalha como designer engineer. Ele vai contar um pouquinho mais o que faz esse papel, que é relativamente diferenciado de tudo aquilo que a gente já teve a oportunidade de ver. Trabalha numa empresa chamada Anki, com 6 anos de experiência, sendo 4 deles trabalhando para empresas fora do país. Inclusive já teve a oportunidade de morar fora do país, viver um tempo ali na Europa e nos outros anos trabalhando para empresas nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Guilherme Rhodes. Obrigado, Thaisa. Sou o Guilherme Rhodes. Para quem me conhece, eu gravava alguns vídeos no YouTube, algumas aulas. Então, meu início de carreira foi bem marcado pelo YouTube, pelos vídeos, principalmente pelos jogos. Então, eventualmente eu acabei me juntando aí à gringa. Comecei a ganhar em dólar, não quis parar mais. Não somente isso, mas eu sempre tive o sonho de, ganhar fazendo algo que eu gosto muito e eu vejo que as oportunidades só aumentam. Então, acabei me apaixonando pelo processo e, eventualmente, entrei em contato com um mundo internacional de vagas de programação. Percebi que eu não queria ser só um engenheiro de software, que é o que a gente vai falar hoje. Então, além disso, eu sou de São Paulo, nasci aqui em São Paulo. Morei na Holanda por 1 ano e 1 mês. E depois passei a morar no sul do país. Agora estou no sul do país, me apaixonei por lá. E aí, basicamente isso, minha introdução. E veio pra cá só pra gravar com a gente, né? E vim pra São Paulo pra ficar um tempinho só pra gravar esse podcast. Muito bom. Excelente. Vamos começar então, agora que a gente já entendeu onde você chegou, qual patamar você conseguiu atingir através das suas idas e vindas. Vamos voltar na linha do tempo em relação a quando você se interessou e decidiu que você queria trabalhar com tecnologia. Qual foi esse momento? Que idade que você tinha? Onde você estava? Eu tinha 12 anos quando eu comecei a perceber que eu tinha afinidade com tecnologia, porque eu já jogava muito videogame, eu gostava muito de um jogo chamado Minecraft, que foi inclusive como eu aprendi a programar, por conta do Java, que é o que modifica o jogo. Então, com 12 anos mesmo, eu já tentava entender por que esse bloco mexeu e esse não, por que existe uma gravidade aqui e aqui não. Eu tentava entender todos os motivos pelo qual as coisas funcionavam ou não funcionavam no jogo, tentava modificar as partes dele. Por exemplo, eu queria fazer uma entidade se mover na tela, no caso um objeto ou, enfim, um animalzinho no jogo, alguma coisa assim, e comecei a cavar o código-fonte do jogo. Aí não tinha nenhum tutorial, entendeu? E aí eu comecei a aprender inglês mesmo, porque em português não tinha youtuber ensinando isso. Então foi aí que eu me apaixonei. Eu queria basicamente impressionar youtubers, né? Eu queria virar amiguinho dos youtubers. Eu não queria aprender a programar. Então, foi aí que eu percebi que a minha afinidade à tecnologia não era porque eu queria seguir uma carreira. Era porque quando ninguém estava me pedindo para fazer algo, eu estava fazendo isso. Que interessante. Essa inclinação. É quando ninguém está me pedindo, eu estou criando alguma coisa do zero, programando alguma coisa. Que interessante. Então, seu primeiro contato foi com Java por conta do contexto de jogo, mas não era pura e simplesmente porque você, caraca, tô amando fazer isso aqui, mas porque você falou, legal, eu tenho um objetivo nesse exato momento. E isso se perdurou por quanto tempo, Rhodes? Então, até eu conseguir meu primeiro emprego na área de dev, que foi com 18 anos, demorou 6 anos. Então, eu já sabia programar Java por 6 anos, quando eu peguei meu primeiro emprego de dev. Então, não é aquela coisa de, nossa, eu iniciei agora. Então, teve toda uma progressão. Aprendi lógica de programação jogando, criei minigames, cheguei a vender, por exemplo, plugins, porque eu desenvolvia plugins de Minecraft, cheguei a vender isso para outras crianças, depois para adolescentes, depois para criadores de servidor, depois passei a ser também um dos criadores de servidor, comecei a entender como funcionava o GitHub, não fazia ideia, eu era muito ruim em tudo isso no começo. Então, só em 2019 mesmo, quando eu comecei a conhecer o mundo web. Inclusive, durante esse período de 2013 até 2019, que foi quando eu tinha 18 anos, em 2019, eu tinha parado de programar completamente. Não era isso que eu queria da minha vida, apesar de ter afinidade. Então, teve altos e baixos, não foi linear assim essa vida. Entende?
E quais outras coisas você pensou em fazer nesse meio tempo? Porque chega aquele grande momento onde a gente termina o ensino fundamental, entra no ensino médio, Sim. né? E até mesmo antes disso, às vezes a gente vê uma galera indo para colégio técnico, e a gente começa a se perguntar o que eu quero ser quando eu crescer. Então, nesse hiato onde você ficou sem contato com a programação, o que você pensou em fazer? Então, pensei em fazer uma coisa que só tinha eu na sala, com trabalho de conclusão de curso do ensino médio. Basicamente, você tem que expressar o que você quer ser através de um trabalho, né? Fazendo um trabalho grande. Então, eu escrevi 20 a 50 páginas em como eu iria me tornar um pro player de League of Legends. Porque eu acabei gostando muito desse jogo. Então, eu acabei querendo virar pro player. Eu saí lá do primeiro elo, subi até o Challenger do jogo. No caso, não seria o Challenger. É uma das pontuações bem altas, assim, dos rankings altos do jogo. Então, eu comecei a entrar no top 0,01%, assistia vídeo de pro player todo dia jogando. O pessoal da sala, não, eu queria ser uma carreira tradicional, ou queria ser uma outra carreira. Meus professores até tiravam um sarro. Cara, como que você vai jogar profissionalmente? Isso não existe, entendeu? Caramba! Que na época deles não existia, então pra eles não existia. Mas quando eu fiz aquele trabalho, eu me lembro muito bem até que eu tirei nota 10, porque eu cavei tudo, eu cavei quanto que o melhor jogador ganhava, que era o Faker lá da Coreia. Normalmente os coreanos são muito bons nesses jogos de estratégia, enfim, chama-se MOBA. Então eu venho de um background muito, eu faço o que eu quero, quando eu quero, porque eu quero, assim, e fui me interessando. Talvez eu seja uma pessoa bem hiperativa também, que tem atenção para todos os lados, mas eu tenho um hiperfoco, e aí acabou sendo em jogo. De 2015 até 2019 foi a minha época de me aventurar, já cheguei a jogar campeonato presencial, da Samsung oficial, conheci muita gente. Eu acredito, inclusive, que o jogo foi o que me formou nessa carreira, porque ele que me deu controle emocional, competitividade. Imagina ficar 40 minutos se dedicando a algo, comunicando com 4 pessoas, dando a voz ativa para uma pessoa, depois sabendo que é você. Então o jogo molda bastante, sabe? Não jogava casualmente, jogava para ganhar mesmo. Várias habilidades que você tem certeza que esse ambiente conseguiu te proporcionar, né? Tanto essa questão da estratégia, a questão da comunicação ali com as outras pessoas, trabalho em equipe. Exato. Inclusive, eu considero até hoje que jogar competitivamente os esportes, você tá ali 12 horas por dia, 16 horas por dia, às vezes, Cara, competindo com milhões de pessoas do país. Imagina você fazer parte de uma porcentagem, 0,001% do servidor. Então, você compete com 10 pessoas e... Pra mim, isso é algo mais difícil até que programar, entende? Então, isso acaba moldando o seu caráter. Como se você fosse um atleta, só que no caso, um atleta virtual. Tem uns lados ruins nisso, mas isso me formou. Então, em 2019, eu retornei para esse interesse de programação de novo. Através de... Eu percebi que as condições de ser um pro player seriam um pouquinho difíceis para mim aqui. Até porque eu não tinha aquela disciplina... Como eu disse, eu faço o que eu quero. Então, eu não tinha a disciplina de perceber que, por exemplo... Para um jogo funcionar bem, eu tinha que estudar o jogo, jogar com personagens que eu não queria. Eu tinha que fazer papéis que eu não queria, porque era o que a atualização do jogo pedia. E aí eu acabei me distanciando do jogo, não era o que eu gostava. Com o tempo eu conheci alguns conteúdos na internet, algumas aulas, e acabei me aventurando, até que eu fiz um clone do Instagram através de uma dessas aulas assim, e percebi, peraí, eu consigo criar uma rede social. Eu fui um dev de Minecraft, agora consigo fazer uma rede social. E aí, é só pra jogo? não é só pra jogo, eu consigo me livrar do mundo dos jogos, eu consigo crescer nisso. E eu tinha 18 anos, eu olhei pros meus pais e falei, caramba, eu consigo me sustentar a partir daqui, vocês nunca mais precisam me dar nada, vocês nunca mais precisam fazer nada por mim. A partir daqui eu me sustento, eu quero seguir esse curso. E aí acabei comprando um curso online mesmo. E aí interessei nessa área, e voltei pra área de dev. Interessante. Qual foi o período onde você se desiludiu com esse universo de querer ser um jogador até você realmente tomar essa decisão de pai, mãe, é isso que eu quero fazer da minha vida? Terceiro ano do ensino médio, você tá tirando pra todos os lados, o pessoal tá ali, nossa, eu vou fazer vestibular, não vou. Então acho que essa é uma idade muito boa. Se você tem afinidade com o computador, se você joga videogame, às vezes você não percebeu, talvez você tá procrastinando, tá perdendo seu tempo, de fato, mas talvez você não percebeu que se você sabe configurar um Windows do zero, formatar um Windows, talvez você conseguiria com o Linux. Foi ali que eu percebi, peraí, eu consigo usar Linux. Sempre tive vontade, eu sempre ouvi sobre isso. Por que eu não faço isso? E fui começando a namorar esses pensamentos, até que eventualmente formatei o computador, não tinha mais jogo, era Linux. Então o tempo assim foi mais ou menos, terminei o ensino médio e fiquei sem emprego. E eu lembro que na época eu namorava, então eu namorava e pensei, peraí,
eu não tenho renda para trazer para esse relacionamento. Então, não foi só de fatores positivos que eu comecei a trabalhar. Foi tipo, peraí, eu namoro, mas eu não trabalho, esse relacionamento pode acabar se eu não tiver uma renda, ao mesmo tempo, como eu vou crescer na vida sem uma renda. Então, teve toda essa pressão que a sociedade coloca em você, a pressão que você mesmo coloca em você e a paixão por tecnologia. Então, tudo alinhou. Eu ouvi falar que engenheiro de software ganhava bem e que desenvolvedor se dava bem. Eu sei que não é esse mundo de mil maravilhas, mas foi 6 meses depois do ensino médio. Foi esse momento da sua crise, né? A crise dos 18 anos. Excelente. Quando você estava trabalhando com essa parte de ser jogador, de fato, você chegou a ganhar dinheiro com isso? Você recebeu algum tipo de remuneração? Cheguei, mas foi extremamente baixo, assim. Foi um campeonato, imagina, campeonato oficial da Samsung. Eu lembro que o primeiro lugar do campeonato era a segunda edição do campeonato. E o primeiro lugar do campeonato tinha ganhado... Eram os mesmos caras que ganharam a primeira edição. Literalmente, eu joguei a final contra os caras que jogaram a primeira final e eles ganharam de novo. Então, na primeira edição, eles ganharam um computador gamer. E na segunda, ganharam um computador gamer. E eu ganhei um mouse da Microsoft de R$50. E eu falei, não é possível que eu continuar nesse ramo aqui. E como eu disse, é bem difícil. Então, eu acabei mudando para dev. Entendi, muito bom. E aí, então, você faz esse treinamento de 6 meses que você comentou, né? Você decide fazer um investimento, você tá naquele momento, tipo, tô num relacionamento, preciso de dinheiro, preciso crescer, preciso ter a minha autonomia e minha independência de alguma forma, né, em relação aos meus pais. E aí, quais foram os próximos passos que você trilhou? Próximos passos depois de conseguir, em 2019, meu primeiro emprego como desenvolvedor júnior, foi direto júnior. Você fez o curso e já entrou como júnior? Já, fiz o curso, demorou nem 2 meses, 1 mês e meio já estava ali procurando empresa. Tinha a vantagem que eu morava em São Paulo, capital, né? Então tinha muita empresa querendo e tudo que eles te pediam era para criar ali uma conta PJ ou alguma coisa assim. Então criei meu primeiro MEI e saí atrás de vaga, né? E logo na primeira semana, me lembro bem, visitei aqui a sede dos caras em São Paulo. Era uma empresa, uma startup crescendo muito, tinha um aplicativo em React Native. E eu lembro que na época eu tinha feito um curso de React. Então eu cheguei na vaga, eu destruí. Eu tinha a stack dos caras na ponta da língua e eu tinha ambição e eu tinha brilho nos olhos. Então eu falava e os caras pensavam, cara, você não é sênior, mas eu vejo tanta coisa em você, um potencial, eles enxergavam. Sim. Então, em menos de um final de semana, eu destruí aquele teste de, sabe, quando te mandam... Eu devorei aquele teste pra fazer, pra entrar pra vaga. Então, me mandaram um teste do GitHub, passou o final de semana, eu devorei aquele teste. Eu enviei, inclusive, eu pensei, o que um candidato faria aqui que, enfim, eu posso fazer além? E aí eu peguei e gravei um vídeo em cima do teste. Gravei um vídeo mostrando tudo que eu fiz, as decisões por trás de uma modelagem de um banco de dados, às vezes por que eu escolhi a UI daquele jeito. Meu código não era o melhor dos mundos, mas ali a motivação estava ali o tempo todo. Então, naquela época, não tinha nada, não tinha seguidor, ninguém sabia quem eu era, eu não gravava vídeo ainda. Então, foi só de coração mesmo, sabe? Excelente. E você queria se diferenciar de alguma forma, né? Me chama a atenção isso que você falou. Peraí, deixa eu pensar o que um candidato faria de forma diferente, porque tem um monte de gente prestando isso aqui. Uhum. Né? Eu preciso me diferenciar de alguma forma. E você conseguiu, então, não só pela qualidade do que você entregou, mas pela forma com que você entregou isso, né? Interessante. E aí você, então, entrou para essa startup aqui em São Paulo. O que ela fazia? Qual que era era um produto? Era um produto, chamava-se Traders Club. Esse produto, eu tenho alguns amigos que até que passaram por lá, pelo menos 2 amigos que passaram depois de mim, 2 anos depois, assim. Eles cresceram muito depois que eu saí de lá também. E eu fiquei só 3 meses nessa empresa, porque logo em seguida eu achei algo que eu me alinhava mais. Então eu sempre tô achando algo que eu me alinho muito bem isso. Mas essa empresa era um aplicativo que te oferecia informações do mercado financeiro, como por exemplo, boas ações para você investir, consultas ao que está descendo, subindo, o porquê e enfim, especulações, né? Então o Traders Club ele te ajudava, era realmente algo, era o seu maior ajudante, seu maior assistente ali na hora de investir. E eu lembro bem que tinham as estrelas do time. Havia uns programadores que ficavam por trás das telas, como por exemplo eu, e tinham as estrelas do time, que muitas vezes ficavam em outra sala ali com aqueles 4, 5 monitores olhando assim, um monte de ações e o cara estressado ali tomando café o dia inteiro. Então era uma empresa bem legal, eu aprendi muita coisa. Eu gostava bastante do meu chefe, ele me dava liberdade. Logo na primeira semana, assim, ele percebeu que eu
que eu tava muito motivado. Aí no primeiro mês ele pegou e me deu um Mac. Aí fiquei mais motivado ainda. Então, aquela empresa me marcou nesse sentido que eu percebi o que era implementar código, mexer em front-end, mexer em back-end, porque eu vim do background do Java, né? Então o Java te ensina tanto lidar com o cliente quanto o servidor. Acabou que com o tempo eu entrei nessa empresa, mexi no aplicativo deles um pouco, e aí surgiu uma outra oportunidade que era de gravar vídeos. Daí ali era o meu sonho, acabei cedendo para essa outra oportunidade, era gravar vídeos sobre programação. E como essa oportunidade chegou até você? Então, eu havia comprado um curso de programação na época e acabei crescendo dentro dessa comunidade de alunos. Interessante. Então normalmente os jogos me moldaram para ser competitivo e para me destacar, certo? Eu não tô falando que é para você achar que você é melhor que os outros, mas você tem que competir com você mesmo. Tipo, você começa a olhar pros lados, ver o que os outros estão fazendo e pensa, eu tô na média, eu tô fazendo algo acima, eu tô me destacando, o que que eu posso fazer de diferente aqui? Então eu comecei a me dedicar ao máximo. E aí começaram a me perceber naquela comunidade. Perceberam que eu fazia um GitHub bem feito, um GitHub bonito. Eu gravava às vezes um vídeo em cima do projeto, eu narrava. E assim, quanto mais tempo passa, mais a competição aumenta. Então hoje em dia já é normal gravar um vídeo em cima do teu projeto, já é normal tirar uma print. Mas o que não é normal? Talvez fazer um código totalmente open source, conseguir muitas stars do GitHub. Então tem sempre algum elemento que você pode colocar no jogo que ainda não colocaram. Foi isso que eu fiz. E eu me lembro muito bem que essa oportunidade, ela era de mentorar. Perceberam que eu tinha esse espírito de querer ensinar os outros, de querer explicar como se fosse para um bebê, para uma criança. Eu não usava termos difíceis, eu não falava palavras muito longas, eu só tentava explicar da melhor forma possível e tentava dar uma rota alternativa. Você sabe muito bem como é a didática. Então comecei a ficar mais didático. E aí acabou que eu tive a oportunidade de ensinar o que eu tinha acabado de entender no curso. Então, eu assistia o curso, ensinava. Assistia, replicava o conhecimento. Assistia, replicava o conhecimento. Fiquei 1 ano fazendo isso, até chegou um momento que eu fiz as minhas playlists do YouTube, acabou estourando, assim, essas playlists. Que legal. Então você passou 6 meses estudando, aí surge a sua primeira oportunidade, onde você estava batendo em algumas portas, né? E aí, dentro dessas portas, apareceu o Traders Club. Você entra para essa empresa, trabalha 3 meses, tem uma experiência de produção, que é diferente, né, daquilo que a gente vê muitas vezes do curso, né, da realidade do curso. Às vezes, quando a gente vai para a produção ali naquela empresa, pode funcionar as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, você colocou o dedinho ali em produção. E aí surge a oportunidade, então, pelo seu destaque na comunidade, de trabalhar ensinando. Ou seja, fazendo essa transferência de conhecimento, pegando aquele tipo de conhecimento, digerindo ele, conseguindo passar para as pessoas, ajudar elas a evoluírem mais rapidamente dentro dos cursos, né? Seja através de mentoria, de gravação de vídeo e etc. E aí você fica, então, 1 ano. Quais habilidades você acredita que durante esse período de 1 ano você desenvolveu de forma ainda mais acelerada do que se você estivesse fazendo alguma outra coisa? Então eu tava gravando por 1 ano e eu com certeza desenvolvi. Eu percebi assim, peraí, você acha que você sabe algo, você tenta explicar, você percebe que você não sabe. Você percebe que tem uma lacuna, tem um buraco a sua explicação, você fica, caramba, ele me perguntou isso, me pegou no pulo do gato agora eu não sei o que dizer pra ele. Tipo, eu não consigo explicar o porquê que é assim, só é assim. E aí você se arrepende, peraí, eu expliquei desse jeito, você começa a treinar a sua explicação. Você se ouve explicando, você revê o vídeo, você volta e volta de novo. Aí você vê outro professor explicando, por exemplo, eu tinha um ídolo, um professor na época que eu admirava muito. Então eu ainda admiro esse cara. E eu ficava vendo os vídeos, entendendo por que ele usava aquelas palavras e tudo mais. Então eu comecei a pegar minha própria explicação, percebi que tinha as lacunas. Então com o tempo eu percebi, eu não só melhorei num squad, porque eu esqueci de mencionar isso, mas eu não estava só como dev. Não estava só como instrutor, mas também como dev naquele time. Eu trabalhava na plataforma. Então eu desenvolvia a plataforma de vídeos deles, uma plataforma educacional, e eu também gravava os vídeos do YouTube. Então eu gravava os vídeos do YouTube e desenvolvia a plataforma. Eu não queria ser só um cara, digamos, fake, que só ou gravava ou programava. Eu queria ensinar o que eu faço. Então, durante esse tempo gravando vídeos, eu percebi como é difícil gravar. Não é aquela pegada de virar um influencer e começar a falar na frente da câmera e vai dar tudo certo. Você tem que agregar valor na vida das pessoas, tem que pegar na mão delas, tem que olhar no olho, você tem que ouvir, esse cara tem uma dificuldade aqui, ela tem uma dificuldade ali,
e a mesma explicação não serve para os dois. Ali, às vezes, o vídeo tem um requisito de outro vídeo. Muitas vezes você vai ter que linkar um vídeo no outro, falando que para ele entender A, tem que entender B antes, entendeu? Com o tempo eu percebi que a minha linha de explicação, de raciocínio foi melhorando. Então isso agregou muito, inclusive, para a gringa, né? Aqui era no Brasil isso tudo ainda. Então, explicando para outros devs, eu percebi, peraí, é igual no jogo. Eu explicava ali, no jogo tem uma coisa chamada chamada, call. Quando você fala para um membro do seu time, o que é que você vai fazer? Qual é o seu próximo passo? Não faça A porque eu vou fazer B. Então você me espera, eu faço e você vem comigo. Então isso também tem que funcionar dentro de um time de programação. Quando você é contratado numa empresa, tem que ter essa jogada em time. Com o tempo eu acabei percebendo que tudo de comunicação, todos os vídeos que eu gravava não foram em vão. Eles prestaram para alguma coisa, serviu para alguma coisa. Então, quando veio a primeira chance de trabalhar na gringa, eu estava bem calejado nesse sentido, em comunicação. Foi a habilidade que eu mais desenvolvi durante esse ano gravando vídeos. Apesar de não estar fazendo exclusivamente a questão de gravação de vídeos, porque você estava ali com a mão na massa também, até para não perder, né, o tato ali, como você estava no começo da sua carreira também, né? Então, essa parte prática ela é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre isso. Tem muitas pessoas que decidem pegar para ensinar, por exemplo, mas é sempre legal a gente continuar tendo a oportunidade de estar vivendo aquilo, a gente não esquecer o que é ser parte da operação, né? Isso é muito importante para a gente continuar ensinando com qualidade. Muito massa. E aí, então, você, nesse período, além de desenvolver sua comunicação, você passa a ser um pouco mais conhecido, certo? Na própria comunidade onde você estava inserido, as pessoas que chegavam até os seus vídeos que começaram a ter uma relevância. Você começa a expandir seu networking, no sentido de conhecer mais pessoas e pessoas relevantes dentro da comunidade. Isso teve algum impacto para a sua próxima experiência ou você acredita que não? Eu diria que isso teve um impacto mínimo. Porque quando eu gravava os vídeos era em português. Os gringos não entendiam quando eu linkava o vídeo. Eles falavam, nossa, que massa isso daqui que você fez. Tô vendo esse teu projeto, tô vendo essa playlist de UI que você tá fazendo. Mas, cara, eu não entendo nada. Seria muito bom se fosse em inglês. Então, passou despercebido em muitas entrevistas e eu fui recusado em muitas vagas. E o que acontece é a experiência do Brasil não traduz diretamente para a experiência na gringa. E eles não conseguem, inclusive... Por exemplo, se você trabalhou na Coca-Cola no Brasil, vão conhecer. Mas se você trabalhou, por exemplo, no iFood, já é um nível, é um conhecimento menor dos gringos, entendeu? E só vai diminuindo. Você pega uma startup local ali de São Paulo, tipo a Traders Club, você pode referenciar para os gringos falando que era, sei lá, a melhor empresa de São Paulo. Vou dar um exemplo só. É a melhor empresa de São Paulo. Eles acreditam em você, entende? Eles nunca ouviram falar, não traz toda aquela reputação. Então, a experiência para mim do Brasil não traduz direto. Então, eles acabam percebendo o quê? Novamente, a sua paixão, como você se comunica, como é a sua postura, o que você já tem no seu portfólio. Caramba, quanto mais coisas concretas você tiver para mostrar que você fez, não só para se gabar, mas se o cara acha teu GitHub, ele acha algo. Se o cara procura você no YouTube, ele te acha. Se o cara procura você no LinkedIn, você tá lá também. Você tá no Instagram, você tá em todos os lugares. O cara não tem como fugir, não tem pra onde. Existe. Você existe, exato. Então, o que acontecia? Na vaga da gringa, a primeira que eu consegui foi numa consultoria, que é bem comum um brasileiro sair para uma consultoria, onde ele é menos pago. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto profundamente. Eu acabei saindo do mundo de consultorias eventualmente, mas foi uma consultoria, eu adorei, uma consultoria. Eles estavam muito bem na época, assim, me tratavam muito bem. Então, eventualmente, eu percebi que sim, traduziu um pouco para gringa, ajudou. A fama que eu tinha aqui foi irrelevante, porque os gringos não eram os brasileiros, eles não sabiam quem eu era. Mas pelo menos eles sabiam que havia a playlist, eles tinham o link dos vídeos, eles conseguiam ver as visualizações do canal, eles conseguiam ver a calma que eu explicava, mesmo não sabendo a língua, eles entendiam, peraí, eu tô entendendo exatamente o que esse cara tá fazendo, eu só não consigo entender o que ele tá falando, mas eu consigo entender exatamente o que ele tá fazendo. Então um vídeo bem feito, então serviu bastante, sabe? Não só a reputação no Brasil, inclusive teve indicação na gringa, que uma brasileira conseguiu, uma amiga minha, a Laura Beatriz, o nome dela. Ela conseguiu uma vaga lá na gringa e ela me indicou, eventualmente, para ir morar na Holanda e trabalhar nessa empresa, na consultoria. Não era óbvio que eu ia conseguir, porque a credibilidade é menor, já que a gente não tinha trabalhado direto.
Aí ela deixou isso bem claro pra eles. Acabou que eu fiz o teste, eventualmente fiquei um ano trabalhando no Brasil, na gringa, de 6 meses a 1 ano, e logo eu já consegui uma vaga fora, na Holanda, Caramba. presencial. Então vamos lá. Você falou muitas coisas legais, quero explorar um pouquinho. Você então estava trabalhando com essa parte de vídeo e com essa parte de desenvolvimento aqui no Brasil, dessa empresa. Instrutor e dev, exato. Isso. E aí você tomou a decisão de que você queria trabalhar na gringa? Como que foi isso? Você já tinha esse desejo no seu coração? Ou foi uma coisa que surgiu porque tinha muitos amigos indo? Como que foi isso? Na verdade, não tinha nenhum amigo indo. Não tinha nenhum cara assim. Tinha um cara chamado João Pedro Schmitz. Esse cara é brabo. Ele trabalhava o que se chama High Graph hoje. Ou CMSzinho. E aí ele me inspirava bastante. Eu era fã desse cara. Ele saiu da empresa que eu tava e eu comecei a parar de ficar motivado pra gravar vídeo. Minha motivação, ela sempre faz isso, aí depois ela desce. Não precisa ter motivo necessariamente. Eu sou bem inconstante às vezes. Então, eu olhei pra ele e falei, esse cara tá indo pra gringa. Eu não entendo por quê. Por que ele tá indo pra gringa? Será que é porque paga mais? Eu não tô entendendo. E aí eu comecei a olhar pra mim. Falei, eu não tô mais gravando vídeos. E essa empresa que eu tô me possibilita o quê? Gravar vídeos e ensinar uma comunidade toda. Eu adorava ouvir as pessoas falando, não, você me ensinou, meu salário duplicou, triplicou por sua causa. Eu tinha medo de front-end, agora eu já aprendi o front-end. Então, o pessoal acabou me reconhecendo, mas eu não era pago no nível que eu agregava para as pessoas. Muito aluno ali chegando falando, cara, eu ganho tal. E eu, caramba, eu não ganho. Eu tô ajudando uma galera a ganhar muito mais que eu. Exato. E assim, não era culpa da empresa. A empresa me tratava super bem. Era caramba, uma das melhores empresas que eu passei foi aquela. E aí, eventualmente, eu comecei a questionar minha decisão de gravar vídeos. E eu tava desmotivado, teve lances pessoais, teve coisas de relacionamento. Eu comecei a questionar minha própria identidade. Tem aquelas crises assim dos 20 anos. Então eu comecei a questionar tudo. Devo gravar vídeos ou não? Devo trabalhar meio dev? Não, eu quero ser um dev inteiro agora. Eu vou tentar agora ficar full time dev. Será que eu consigo? Então eu fiquei aplicando, atirando para todos os lados. E eu peguei uma consultoria bem famosa para aplicar. Uma consultoria da gringa, bem famosa. Eu falei, eu vou só tentar aqui. Eu acho que eles não vão me chamar, mas eu vou só tentar. Enviei lá o meu CV. Passou um mês, recebi lá recusado no Gmail. Fui olhar meu inbox, recusado. Depois de ter sido recusado em quantas outras? Eu apliquei em uma só, pra falar a verdade. Você aplicou em uma? Foi. E fui recusado. Passou mais 2 semanas, eles voltaram atrás dessa decisão, o recrutador me chamou pra fazer a entrevista. Eu falei, tá, ainda não tá feito. Porque eu não sou fluente em inglês. Eu posso ter aprendido todo o meu inglês não pela escola. Eu morava em Taboão da Serra, pelo ensino de lá, o inglês não era tão forte. Então, eu aprendi todo o inglês que eu aprendi hoje, inclusive, foi sem curso nenhum. Foi totalmente através de jogos, vídeos, entretenimento. Eu formatei meu computador, enfim, tem todo esse lance do inglês também que eu posso falar depois. Mas eu comecei a ver que não estava pronto ali ainda. Eu fui chamado para o processo, eles viram alguma coisa em mim, mas eu ainda não sei o que é. Entendeu? E aí eu me preparei para fazer a entrevista. Foi quando eu fiz a transição de meio dev, meio instrutor, para full-time dev na gringa. Eu já tinha uma ciência que, caramba, eu gosto de desafio. Será que é mais difícil programar na gringa? Tava enganado, não é. Não é mais difícil. Brasileiro sofre, trabalhando aqui. Muito bom. Conta um pouco mais sobre esse processo seletivo. Como que foi? Quais foram as etapas? O que foi requerido de você? Até porque você estava como que? Dev júnior, dev pleno já nessa época? Essa época eu me consideraria um dev pleno. Um dev pleno? Não só pelos 2 anos de experiência que eu tinha, mas pelos 6 antes de Minecraft, Sim. Java e tudo mais. E aí a vaga era pleno também? Não tinha nivelamento. Não tinha nivelamento. Software Engineer. Normalmente a média que entrava era Senior, então pode-se dizer que a vaga era Senior. E eu entraria numa vaga Senior. Se quisesse me colocar num Principal, eu entraria. Eu nunca liguei pra cargo. Então eu só aceitei o desafio, entendeu? Fiz ali as entrevistas com a consultoria e eu lembro que eu travava muito inglês. Eu cheguei a pagar aulas de inglês gratuitas e eu percebi, não, eu vou fazer minha primeira vaga na gringa, meu primeiro processo. O que eu preciso? Eu sei programar. Eu sei ensinar. Eu tenho um GitHub. O que eu preciso? Fluência e confiança. Sem ensinar em português. Sem ensinar em português. O que eu preciso? Eu preciso desenvolver essa... Não é malícia, mas eu preciso uma fluência, sabe? Eu preciso dessa fluência. O cara, ele tem que sentir que... O recrutador tem que sentir que com ele não travou. Porque aí,
com o cliente não vai travar. Ele precisa ter segurança que não travou com ele, então não vai travar quando estiver me relacionando, por exemplo, me falando com o cliente. E foi isso que aconteceu. Eu tive minhas travadas, não foi perfeito, achei que não ia dar certo, mas a barreira de entrada para a consultoria ali era muito baixa. As consultorias têm muito dessas, tem muitas consultorias, inclusive, que elas te deixam entrar com um nível de inglês baixo. Por isso até que eu recomendaria uma consultoria para começar, entende? Quando você vai entrar numa empresa dedicada, vai realmente vestir a camisa do time, é bom você ter um inglês bem fluente. Então o que eu fiz? Pegou 2 semanas antes da entrevista, de 2 meses a 2 semanas, eu comecei a atirar igual louco. Eu comecei a comprar aulas de inglês com um professor nativo que não falava português. De novo, então, aulas de inglês com professores nativos que não falavam português. Pra se desafiar ainda mais. Não tinha, eu preciso de ajuda, eu não sei qual é a tal palavra. Não, era I need help, I don't know what I'm doing, what is that, what is this? Exato, eu ficava ali tentando articular com o cara, até chegou um ponto que eu tava completamente confortável. Fiz a entrevista da gringa, não foi perfeito, eu também travei lá. Então nunca é um processo totalmente linear, mas o desafio tava ali o tempo todo, frio na barriga o tempo todo de falhar. Eu sabia, caramba, se eu passar aqui meu salário quadruplica, se eu não passar eu fico na mesma. Eu treinei tanto pra isso, será que eu seria o Hokage? Eu tentei, e aí acabou que eu acabei passando. Legal. Foi logo na primeira, foi em 2 etapas, uma com um recrutador e a outra com... Teve 2 etapas, mas eu não me lembro da segunda. Mas a primeira foi a barreira de entrada, foi com o recrutador. A segunda foi um technical screening, foi tipo uma entrevista técnica com o cara que é o pré-cliente. Basicamente ele faz o intermédio entre eu e o cliente. Com o recrutador, não foi mais pelo inglês. Com esse técnico, foi mais pela minha stack e pelas minhas decisões lógicas. E aí eu passei nos 2. Foi por isso que eu entrei para trabalhar com aquele cliente. Era uma startup de São Francisco. Não convém o nome porque era muito pequena. Sim. E nesse emprego você recebeu essa indicação da Laura? Foi nesse? Que você... E é legal esse negócio de indicação, né? Porque você entra pro jogo. Que é uma coisa que muitas vezes quando a gente não é indicado, às vezes o bypass já vem direto no próprio currículo, né? Então, quando a gente recebe uma indicação, muitas vezes a gente consegue não pular etapas necessariamente. A gente precisa passar pelo processo seletivo. Mas pelo menos a gente entra pro jogo. Isso é algo bem interessante. Que você acabou vivendo nessa experiência, certo? E aí você então vai pra fora do país. Você já tinha vontade de morar fora do país? Não. Eu não tinha vontade, eu não sonhava com isso, mas, de novo, a dopamina entrando pra me fazer tomar uma ação impulsiva. Eu tava num momento muito bom. Tava com um salário legal, tava estável, mas queria mais. Eu queria saber mais, entendeu? Eu tinha 20 anos, queria saber como que é a vida na gringa, o que eu preciso fazer lá fora, como é diferente o clima, não somente a questão do desafio do trabalho, mas eu queria sentir como é estar na pele deles, fazer o que eles fazem todo dia. Inclusive eu queria saber, eu consigo me sustentar sem a minha família, sem mamãe e papai perto? Eu consigo fazer tudo sozinho? Não foi exatamente sozinho, porque na época eu namorava, mas foi quase isso. E eu tive uma experiência de imigrante, então a motivação não foi só de, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro lá fora. Inclusive foi menos dinheiro. Eu ganhei menos dinheiro sendo um imigrante. Os impostos eram altíssimos na Holanda. Então eu acabei me aventurando mesmo. Foi pela aventura. Legal. E como que foi essa experiência pra você? Porque, uma dúvida. Foi sua primeira experiência saindo do país? Você já tinha viajado pra fora? Eu não tinha nem viajado. Você não tinha nem viajado. Eu peguei tudo aqui, ó. Terminei meu aluguel. Peguei tudo que me importava. Peguei meu computador. Peguei os monitores. Peguei tudo e coloquei em 3 malas. Fiz minha vida em 3 malas. E fui voando num voo de 13 horas. Cheguei lá em Amsterdã. Fiquei, nossa. Eu não sabia que o frio podia chegar a esse ponto. Eu não sabia que podia ventar tanto. Eu cheguei no inverno. Cheguei em março. Pior momento para um brasileiro chegar. Eu não sabia que fazia tanto vento. E eu comecei a pensar, poxa, agora eu vou ter que procurar um aluguel. Tenho 1 mês aqui. A empresa pagou 1 mês de hotel pra mim. Essa empresa, minha amiga Laura tinha me indicado e acabei passando no processo. Foi um processo longo até, de 2 a 4 semanas, foi quase 1 mês de processo. Então eu passei, depois teve mais 5 meses para arrumar a burocracia de visto, teve também a embaixada da holandesa no Brasil, que na época não trabalhava. Todo dia fechado, 1 hora por dia os caras trabalhavam, era época do Covid, né? Então Covid era desculpa para não trabalhar.
E você já tinha saído da empresa anterior, a empresa brasileira, certo? Eu já tinha saído da empresa... Primeiro, a empresa brasileira foi de 2019 até 2021. De 2021 a 2022 foi a empresa gringa remota no Brasil. Consultoria. No Brasil. Aí chegou na virada ali para 2021 para 2022, eu já estava assinando com essa empresa para sair para Europa. E em março de 2022, aí sim, aí eu saí para Europa, para essa empresa consultoria também europeia, Legal. finlandesa, com várias sedes na Europa. Então, depois que eu terminei essa jornada de trabalhar no Brasil, foi só consultoria atrás de consultoria. Foi muito difícil conseguir uma vaga dedicada, que eu falo mais pra frente. Sim. Mas sim, fiquei 6 meses na consultoria remota e depois fiquei 1 ano e 1 mês na consultoria presencial na Europa. Nessa consultoria remota que você trabalhou antes de fato ir para fora, você acha que isso de alguma forma teve algum choque muito grande em relação ao dia a dia de trabalho para você? Teve. Primeiro de tudo, eu não tinha trabalhado presencialmente por um tempo, então foi na Traders Club que eu fazia um híbrido ali. Então ali também era híbrido na Europa. Tive todos os meus equipamentos, mas faltava algo ainda. Parecia que eu não tinha comunicado naquela precisão. Parecia que eles eram mais organizados, eles eram mais saudáveis, eles tinham tempo para iniciar e terminar as coisas, e aqui era muito overworking, né? Aqui a gente não tinha horário para fazer as coisas, às vezes passava ali das 6 da noite, às vezes tinha alguma coisa urgente, e lá não era tudo muito regrado, visitava cliente e tudo mais. Também teve toda a imigração que acabou me deixando exausto. Eu percebi que o brasileiro, ele trabalha muito. Então, quando você vai para fora, você percebe que, você não vai trabalhar tanto, porque você, principalmente na Europa, você tem mais liberdade com o seu tempo, eles te respeitam mais, você tem mais saúde no geral, e você fica menos estressado. Então, eu fiquei estressado inicialmente pela mudança, pela imigração, só que com o tempo eu percebi, não é tão difícil trabalhar na gringa. Inclusive, eu aconselharia todos os desenvolvedores brasileiros, desenvolvedoras brasileiras a terem essa primeira experiência, porque, caramba, tudo que você faz aqui, você faz lá, você é mais recompensado por isso, você tem uma vida mais saudável, e o pessoal, não vou dizer que eles têm dó de você, pena, não é isso, mas eles entendem qual é o seu limite, entendeu? Se você às vezes passar do seu horário, eles vão falar, pô, desliga, fecha isso aí, vai fazer alguma coisa da vida, entendeu? Vai fazer alguma coisa da sua vida, não. Eles não deixam você passar dos seus limites, isso é muito legal, eu aprendi isso lá com eles. Então, quando eu voltei finalmente pro Brasil, minha cultura era outra já. Se eu conseguir um trabalho remoto, eu vou fazer no estilo europeu. Eu vou trabalhar somente o quanto eu posso, entendeu? E o quanto eu deveria. Eu não vou overworking. Eu não vou overworked. Eu não vou basicamente me destruir, né? Ter aquela síndrome, ter o burnout, né? O problema do burnout, que eu já tive aqui no Brasil. Foi inclusive só no Brasil que eu tive isso. E eu parei de ter todos esses problemas quando eu aprendi lá na gringa isso. Eu tive a dificuldade inicial de me adaptar, porque eles eram bem calmos, bem precisos, eles eram produtivos, aproveitavam o tempo deles bem. Então 3 horas ali trabalhando com eles já era intensivo o suficiente para fazer muita coisa no dia e pensar, não, eu vou dormir feliz hoje porque eu fiz o que eu deveria. Então com eles que eu aprendi que você pode trabalhar e ser saudável. Legal. E você percebeu isso quando você foi morar lá? Nessa sua primeira experiência, antes de ir, de fato, se mudar para a Holanda, você percebeu isso no online ou você realmente só percebeu isso quando você foi morar lá? Você pode repetir qual é a pergunta exatamente? Na sua experiência remota, logo que você deixou de trabalhar nessa empresa brasileira, você começou a trabalhar remotamente. Você conseguiu perceber tudo isso que você falou? Ou foi só quando você realmente foi morar lá naquele local e estava respirando aquela cultura que você realmente conseguiu perceber isso? Eu percebi que era mais saudável imediatamente na transição da empresa brasileira para a gringa. Entendi. Eu tive a sorte que a última empresa brasileira que eu trabalhei, ela era muito saudável. Eles entendiam os meus limites também. Mas antes disso, eu tive outra. E eu consegui ver as pessoas trabalhando muito. Então, imediatamente na transição para a gringa, inclusive era a empresa norte-americana, que eles dizem que trabalha mais do que europeu, né? Trabalha muito tempo por dia. É o hustle. Eles trabalham todo santo dia e eles empurram o trabalho, eles tentam fazer com toda a força. Eu percebi imediatamente que tinham horários e tinham éticas.
eu conseguia não trabalhar mais do que 8 horas por dia. Mas o baque foi o europeu, entende? Então, assim, imediatamente quando você vai pra gringa, eles percebem que você trabalha duro, mas eles também não deixam você passar dos seus limites. Mas se você for pra Europa, você vai ter uma experiência ainda melhor de saúde. Por conta da cultura mesmo. Então, beleza, você trabalhou pro Brasil, foi trabalhar pra gringa, depois você então foi viver essa experiência fora do país que você, pelo que você está descrevendo, você gostou muito, você aprendeu muito, né? Essa questão da produtividade, de respeitar o seu tempo. Foi. Por que você decidiu voltar pro Brasil? Esse motivo tem vários fatores. Primeiro de tudo, foi que fiquei um ano como imigrante em um país que eu achei que eu ia amar, mas eu gostei. Eu gostei do país, eu não amei. Em meio a poder ficar próximo da minha família, que envelhece a todos os momentos, todos os anos, estão ficando mais velhos. E eu podendo escolher ficar próximo deles. Por que que eu tô aqui fora? Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Peraí, eu realmente quero passar mais um dia em que eu acordo às 6 da manhã, ainda é 2 no Brasil, entende? Eu quero ficar longe deles. Eu quero não olhar pra minha mãe todos os dias. Não ver ela envelhecer, não levar ela pra fazer às vezes um passeio. Então, meu pai, não falar com ele, sabe? Não sentir fisicamente minha irmã também. Então, assim, eu comecei a perceber que não era só uma questão, não é só ligar pra eles. Também tinha toda uma questão de crescer com eles, estar por perto, poder ajudar. Quando um tava dormindo, o outro tava acordado por causa do fuso horário. Então, teve a questão familiar. Segunda coisa, propósito. Que eu acho que a parte mais importante até pra um homem é o propósito. Então eu percebi, eu tenho o propósito de ficar aqui fora. O que eu quero aqui na gringa? Eu tenho a minha comunidade no Brasil, eu ensinava tanta gente. Aqui na gringa eu também posso ensinar, mas a minha comunidade ainda tá me esperando lá fora, lá no Brasil. Eu realmente não vou fazer nada por eles. Não é só porque você tá na gringa que você não pode gravar um vídeo. Eu podia gravar um vídeo ainda. Mas aqui a vibe era diferente, eu podia vir em eventos quando eu quisesse, eu podia morar próximo dos meus alunos que viraram amigos e hoje são amigos, grandes amigos. Eu realmente quero ficar longe da família e da comunidade. E por último, o último fator. Eu percebi que na Holanda existe paz e existe segurança. Porque eu saí de São Paulo, fui pra Holanda, percebi, nossa, peraí, é tão quieto, tem mais bikes do que pessoas, a poluição é menor. Eu comecei a perceber, caramba, esse país é lindo, eu me encantava com cada esquina, com cada flor, com cada... Inclusive, até com a língua eu me encantei. Apesar de que é uma língua bem... eles falam forte, mas eu acabei me encantando com a língua. Eu percebi que a cultura da Holanda era muito bonita, eu queria explorar mais, mas não era o suficiente para ficar longe do que me pertencia. Eu queria voltar, para voltar a influenciar as pessoas, os brasileiros. Também tinha a questão do clima, era muito frio, não fazia sol. E era um céu branco, a gente às vezes não dá valor porque a gente tem, eu percebi que eu não dava valor para muita coisa, para estar perto da família. Eu não dava valor para os baixos impostos que eu pagava, eu dava valor para a comida gostosa, culinária deliciosa, nutritiva que a gente tem aqui. Eu não dava valor para os milhões de pessoas que a gente tem nesse país e... Tipo assim, quantos milhões de brasileiros existem? Quantos eu posso conversar todo santo dia? Quantas pessoas eu posso influenciar? Se não me engano, a Holanda tem menos de 30 milhões. Menos de 30 milhões de pessoas, né? Aqui a gente tem o quê? 180 milhões? 200 milhões? Sim. Então, quantas pessoas eu posso influenciar aqui? Então teve toda uma questão de comunidade, família, propósito, alinhou tudo. Falei, é isso. Daqui a 3 meses eu tô fora. Aí eu peguei, queria me demitir. Então na época eu lembro bem, tava trabalhando para uma empresa muito legal. Eu tava conhecendo a sede da H&M. É uma empresa de roupas europeia muito grande. Conheci o subsolo dos caras, conheci os offices deles, né? Tava fazendo um software muito legal, multiplayer. Tinha UI, tinha front-end, tinha back-end. Eu tava me divertindo muito. Pô, tendo viagem paga pra Suécia, fui pra Espanha. A empresa pagava tudo pra mim e eles estavam dispostos a fazer coisas pra eu não sair, sabe? E me valorizavam mesmo lá, assim. Óbvio, é uma consultoria, como eu disse, você é menos pago, mas eles te valorizam como pessoa. Então, eu tinha o que eu poderia ter. Inclusive, eu tinha acesso a outras empresas. Eu podia ficar mais 6 meses e entrar num Miro da vida. Eu podia entrar num Framer, que é uma empresa que eu gosto muito. Não estou falando de um Figma, mas de uma alternativa ao Figma, que eu gosto muito de design. Então, eu percebi que na Holanda tinha tudo, menos o propósito, a família.
Que eram Foi por pilares isso que eu voltei. essenciais para você. Não importa se aqui é menos seguro, eu voltei. E eu comecei a apreciar o sul do país, que foi um outro capítulo. Eu percebi que o Brasil também tinha alguns elementos de segurança. Eu percebi que o Brasil também tinha um friozinho gostoso que eu gostava. E a comida podia ser boa, as pessoas podiam ser educadas, podia ser mais seguro, a renda podia continuar sendo boa. E os impostos, os medidas impostos podiam ser menores. Então, como PJ aqui, você realmente paga menos do que lá na Holanda. E muito interessante, você conseguiu levantar vários pontos e é interessante ver que esses pontos eram pilares para você, né? Então, para a sua análise, para a sua autoanálise, isso fez diferença. E a gente sabe que tem pessoas que vão para lá e quando analisam esses mesmos pilares, tomam a decisão de ficar por lá, né? Muito bacana. Quando você estava lá, você conseguiu fazer amizades? Ou você acredita que isso também tenha sido um elemento que tenha contribuído para você talvez não se sentir tão pertencente àquele lugar? Eu sou o tipo de pessoa que não sou extrovertido. Eu não vou sair falando com todo mundo. Não tô falando que pra você conseguir uma amizade precisa ser extrovertido. Isso pra mim é uma grande mentira. Mas ajuda a atrair pessoas que são semelhantes a você. Então eu vibrava numa certa frequência. A Holanda, o pessoal é mais frio, né? O pessoal é mais pra dentro. Então pra você conquistar a confiança é mais difícil. A agradabilidade, eles também não querem te agradar, né? O brasileiro quer muito te agradar. Mesmo que ele não goste de você, ele quer te agradar. Lá não. Então é sempre uma certa distância. O toque físico é tal. As atividades é sempre com muita antecedência, né? Schedule na agenda do holandês. Então eu saía quando me convidavam. Era difícil eu convidar alguém pra sair. Não só porque eu não fazia o esforço de convidar alguém pra sair, e também porque eu não achava as pessoas... Eu tenho essa tendência a, tipo, não me conectar com quem não se conectou a mim primeiro. Então esse é um problema meu. Entende? Então eu gostava muito da reciprocidade, né? Então eu já sabia que havia reciprocidade quando chegava um primeiro em mim. Então, para não causar um medo no pessoal, sim, é possível fazer amigos, mas no meu caso em específico, eu fiz um amigo só. E foi profundo, né? Foi um amigo só. Uma amiga. E ela é muito legal, assim. Eu, inclusive, apresentei a Holanda pra ela. Foi o primeiro dia dela de Holanda, ela me conhecia por causa dos vídeos, eu recebi ela, acabei virando amiga. Outro amigo que eu fiz na Holanda, que ele mora no Brasil hoje, em Florianópolis, foi o Nicolas. Ele foi na Holanda me visitar, ele era, sei lá, aluno, ele conhecia meus vídeos, e aí acabei virando amigo. Então foi 2 brasileiros que eu fiz. É isso que eu ia perguntar. Você fez brasileiros. 2 amigos profundos brasileiros. Parando pra pensar, teve um gringo, mas a gente nem se fala hoje. Eu não posso considerar um amigo, certo? A gente não conversa hoje. Mas enquanto eu tava lá, o cara, ele foi o meu buddy da empresa. Ele me apresentou tudo da empresa. Só que com o tempo, a gente acabou parando de falar de tecnologia e começamos a falar sobre a vida, masculinidade, que é um assunto que eu gosto muito, desenvolvimento pessoal. Que teve um momento na minha vida que eu percebi que ser dev não era tudo que eu queria. Não era só ser dev. Eu queria influenciar pessoas, eu queria ter um certo frame, uma certa postura, eu queria treinar pesado, eu queria lutar artes marciais, eu queria dirigir, enfim, eu queria fazer tanta coisa que só ficar na frente do computador não servia. Então esse cara, ele me ajudou também muito com isso. Ele era um cara, tipo, bem ativo fisicamente, ele treinava muito e ele era muito sorridente, muito extrovertido, acabou me ensinando bastante coisa, entendeu? Então eu fiz um amigo. Pra falar que eu não fiz nenhum, fiz um amigo. Excelente. E você chegou a mencionar várias coisas que estão fora do escopo de trabalho. Eu queria dedicar só um tempinho assim da nossa conversa para falar sobre isso, porque você não é a primeira pessoa que me diz que quando foi para fora do país parece que teve mais tempo para refletir e talvez se conhecer mais. Parece que você teve essa mesma experiência no sentido de começar a se questionar coisas que talvez quando você estava no Brasil, você falou das coisas que você não valorizava, mas também de coisas que talvez você não se questionava. Exato. Tinha coisas que eu tomava como garantido, como por exemplo a família. Uma grande mentira, o clima bom, uma grande mentira, que é maravilhoso. Mas tinha coisas que eu nem lembrava que existia. De tanto tempo que eu estava inserido em um contexto, em uma bolha, a bolha dos jogos, né? Eu não recomendo esse caminho dos jogos pra ninguém. Porque ele pode te deixar extremamente magro, fraco. Enfim, tem vários sentidos que ficar sentado no computador não vai te beneficiar em saúde. Ele deteriora sua visão ali, deteriora inclusive seu... Vamos falar libido, mas ele deteriora você por completo. Você tem uma saúde pior, você faz tudo pior, né? Inclusive você trabalha pior. Com o tempo eu acabei percebendo que eu não era forte como eu queria, que eu não era estável mentalmente como eu queria e como eu deveria ser. Eu tinha todo esse potencial
que por anos eu fui aquele cara que afiou uma faca, né, específica por muito tempo, que foi desenvolvimento, foi tecnologia. Então, a virtude em tecnologia eu tenho. Você pode mostrar uma coisa nova, agora eu vou pegar muito rápido. Mas eu tinha desenvolvido o âmbito de esportes? Não. Eu tinha desenvolvido comunicação, o âmbito social. Isso aqui que eu tô fazendo agora, pra mim era extremamente difícil, falar na frente de uma câmera. Eu percebi ali na Europa, inclusive, que eu podia ter meu tempo livre e que existia agenda. Eu falei, caramba, peraí, não precisa ser tudo igual São Paulo. São Paulo, ele te incentiva muito a ficar em casa, ele te incentiva muito a conseguir um cantinho seu com uma internet boa e pedir um iFood e não sair e ficar dentro de casa, eventualmente você nem toma sol mais. Então São Paulo era assim. Eu não acho que é o Brasil inteiro que tem essa visão que eu tive quando eu fui para a Europa. Mas se você mora no interior do Brasil, você já está na frente em saúde, na minha visão. Se você já está mais propenso à saúde. Se você mora numa cidade menor, se você mora num lugar litorâneo, assim, um litoral, se você experiencia atividade física e seus pais também te incentivam a isso, você não vai ter esse baque que eu tive. Mas quando eu fui para a Europa, eu percebi, caramba, eu passei tanto tempo olhando para o macro da minha vida, e eu tenho essa diferença entre macro e micro. O macro é o todo, o micro é só o que está ao seu redor, né? Que é a forma como você se porta, o que você veste, como você fala, para quem você olha e como você olha. E tem as pausas, né? Você sabe a pausa da oratória, que eu não dei uma pausa até agora. E eu acabei percebendo que os europeus, eles passaram muito tempo masterizando o micro deles. Porque como eles tomavam o macro como garantido, porque eles tinham a saúde que você às vezes não teve no Brasil, às vezes você não teve comida, eles tiveram, às vezes, né, em média um europeu vai ter essas coisas como garantido. Eu percebi que tinha tantas coisas na minha vida, como exercício físico que estava faltando, tinha o propósito que estava faltando, tinha a minha maneira de me portar, meu frame, quem eu era. E eu acabei perdendo o interesse em ficar na frente do computador o dia todo, entendeu? Eu comecei a perceber, peraí, esse cara é estiloso, mas por quê? Por que tem literalmente, tipo, 3 mulheres do lado desse cara? E, tipo, comigo era tão diferente, mas a gente era tão parecido. E literalmente eu comecei a entender sobre masculinidade, um assunto que eu tinha evitado por tanto tempo, e comecei a perceber que a vida não era só masterizar um pilar. Você precisa ser completo. Talvez com 20 anos, inclusive, eu não me arrependo disso. Porque hoje, até hoje, tenho amigos super, vamos dizer, não vou falar sarados, não vou falar... Eu tenho caras completos que não masterizaram uma coisa. E agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Eu não acho que a vida é linear, que você pega todos os pilares de uma vez. Foi ali que eu percebi, não, aqui eu desenvolvi a virtude dos negócios e da carreira. Então, isso daqui eu não vou precisar me preocupar tanto até os 30 anos. Quando eu tiver 30 anos, que dizem que é dos seus 20 aos 30 você faz sua fortuna. Quando eu tiver 30 anos, esse pilar eu já tenho aqui agora, minha virtude já está feita. Eu preciso agora de um corpo, eu preciso desenvolver minha alma, meu espírito, eu preciso ler mais, eu preciso lidar com pessoas. Trabalhar o seu emocional. E é isso, você vai levantar um pilar, depois o outro, depois o outro. Eu não acho que você vai levantar todos de uma vez. Então eu não me arrependo de ter levantado só um pilar. Fantástico. Fantástico. Nossa, é muito, muito, muito legal e muito profundo tudo que você acabou de falar, né? Porque realmente a questão de quando você está dentro de uma cultura que te proporciona como garantido, né? O que você falou, como garantido a saúde, uma renda mínima, por exemplo, como esses países, né? Onde eles sabem que eles vão ter um trabalho, qualquer trabalho que seja, a pessoa vai conseguir sobreviver, diferente de uma sociedade onde às vezes para sobreviver, assim, você vai ter que lutar para sobreviver. Você vai ter que lutar para comprar o pão daquele dia e no dia seguinte você vai ter que estar lutando de novo. Então você vai estar sempre nessa busca consistente. E você, como muita gente, eu me identifico muito com isso que você falou, né? De focar num único pilar durante muitos anos, tentar fazer acontecer naquele pilar, que em geral é aquilo que vai dar o nosso sustento, a nossa independência dos nossos pais, né? E tudo mais, conseguir pagar as nossas contas. E talvez a gente negligencie muitas coisas nesse meio do caminho, né? A gente negligencie às vezes relacionamentos mais duradouros, por exemplo, a gente negligencia a nossa saúde, uma boa alimentação, muitas vezes o nosso espiritual, né? Mas aí chega um momento onde a gente acorda, né? A gente ali já construiu muita coisa, a gente não se arrepende do que a gente fez, de passar às vezes muitos anos sem férias, sem final de semana, mas sabendo que a gente está construindo algo que vai nos garantir, nos habilitar, chegar num ponto onde a gente vai acordar e falar assim, peraí, a vida é mais do que isso. A vida é mais do que só a construção da minha carreira. Tem outras áreas que precisam ser cuidadas, trabalhadas, e que tem pessoas que fazem o inverso, né? Como você falou.
cuidam do seu corpo uma vida toda, né, dos 20 aos 30, cuidam da sua mente, cuidam de outras áreas, mas aí vai chegar aos 30 e falar assim, o que eu vou fazer? Porque agora eu ganho o mínimo do mínimo do mínimo. Vou começar a construir minha carreira agora, onde talvez eu já não tenha mais tanta energia, talvez eu não tenha mais tanta disposição como eu tinha aos 20, por exemplo, né? Então são decisões, né, que a gente vai tomando e que a gente vai percebendo com o passar do tempo as consequências delas para a nossa vida. Muito legal essa reflexão que você trouxe. Inclusive, eu adicionar uma coisa que é muitas vezes quando você recebe um convite desses de trabalhar pra gringa, que você percebe que tá, beleza, tu tem ali uns, vamos falar 20 mil reais, mas 20 mil reais é o básico hoje em dia, quando você recebe um salário em dólar, por exemplo. Até um júnior pode chegar a bater um valor parecido, pelo menos na minha época. Conta a era assim. conversão, né? E você começa a perceber que pagando ali o seu aluguel e investindo o seu dinheiro, você começa a perceber que a vida não é só trabalhar, que sim, talvez você poderia ter um carro, talvez você poderia dirigir. Peraí, talvez você poderia treinar numa academia com um personal trainer. Peraí, talvez você poderia comprar umas roupas melhores, talvez você poderia... Então você foca nesse pilar quando você não tem nada. O brasileiro tem um macro do brasileiro, ele é defasado, ele tem que conquistar o próprio macro, né? A Europa me trouxe todo aquele ambiente já pronto para eu usufruir. Então, é só as pequenas decisões ali, o micro, que eles se preocupavam. Então, eu tive que fazer toda essa escala, essa escalada, essa escada. Então, eu não me arrependo disso. Tem uma coisa que é muito interessante, que é, quando você chega com 16, 17 anos, ali no final da sua puberdade, início do seu... tá ficando adulto, você pode treinar, você pode desenvolver um corpo, mas também tem a questão da carreira. Se você desenvolve um, no final você tem que correr atrás do outro. Ou seja, desenvolve a carreira, depois é o corpo. Ou desenvolve o corpo, depois é a carreira. Não tem como fugir disso, entende? Aí eu acabei escolhendo um desses caminhos. Eu acredito que esses convites que você finalmente consegue uma vaga na gringa, você começa a perceber coisas, você começa a questionar coisas que você nunca questionou. Mesmo trabalhando remotamente do Brasil, isso acontece. Excelente. Muito bom, muito boa reflexão. E aí, então, você volta para o Brasil por conta de todos esses pilares ou todos esses motivos que você trouxe nessas reflexões, muito interessantes. Valeu a pena, né, a sua saída do país, porque ela te trouxe para um outro contexto e te permitiu refletir coisas que você não tinha refletido até aquele momento. E aí você volta para o Brasil um outro Rhodes. Outro, com certeza outro. Como que foi esse impacto? Como que você voltou para o Brasil no sentido da sua cabeça, em relação à sua visão em relação ao futuro, por exemplo, tanto da sua carreira quanto da sua vida, e também a reação dos seus pais. Conta como que foi essa recepção dos seus pais com essa decisão sua. Primeiro de tudo, meus pais ficaram muito felizes em saber que eu tava voltando, né? Quando eu cheguei lá, ela, no caso a minha mãe, ela é uma pessoa protetora, né? Então ela falava assim, não, volta, você tá doente, volta. Teve uma época que eu fiquei bem doente lá, inclusive. Então quando eu finalmente voltei, eles ficaram muito felizes, especialmente a mulher, a minha mãe, né? Que ela traz uma segurança maior. Meu pai, tipo, você tá vivo? Joia, joinha. Famoso pai. E assim, ele, óbvio, se importa muito comigo também. Daí eu cheguei em São Paulo e eu cheguei em casa com tantas malas, assim, eles foram me buscar no aeroporto. Eu tava morto porque eu fiquei cerca de 30 horas acordado. Eu literalmente voltei com só 30% dos meus pertences, porque eu não consegui vender lá na Europa as coisas, porque eles não compram as coisas novas, eles compram usado a preço de nada, assim, como se fosse gratuito. Então eu tinha que doar. Então eu tive que doar muita coisa, doei mesa eletrônica, aquelas mesas que sobe e desce bem caras, assim. Cheguei a doar. Então quando eu cheguei no Brasil, eu não tava nem ligando pra isso. Eu dei um abraço forte neles. Eu tava destruído também, era o fim de um relacionamento. Então assim, eu tava destruído na época e a Holanda, ela me marcou muito, não pelas flores, mas pelos espinhos. Eu falo isso assim porque hoje eu tô muito mais feliz. Eu cheguei a ganhar 12 quilos de massa corporal. E pensa assim, eu fiquei 5 anos sem ganhar 2 quilos. Cheguei aqui e ganhei 12. Ainda tô insatisfeito, óbvio. Mas eu tô bem mais contente comigo, com a minha postura, com a minha mentalidade. Então, eu cheguei aqui sem nada. Foi só quando eu terminei o relacionamento, me demiti do emprego, saí do país que eu tinha lutado pra entrar, doei 70% das minhas coisas, eu não tinha nada, nenhuma reserva, eu usei todo o meu dinheiro pra voltar pro Brasil, eu tava quebrado. Tudo que eu tinha era aquela fama, aquela comunidade que me conhecia aqui, mas eu já tava meio parado, porque eu tinha parado de postar vídeos. Então foi quando eu perdi tudo que eu percebi, peraí, eu não vou morrer se eu perder tudo?
Eu não vou... Do chão você não passa, né? Então, eu percebi, peraí. É porque o baque é muito grande quando você tá lá no alto e você cai e você fica, peraí. Eu não perdi a minha saúde ainda, né? Eu comecei a me recuperar, comecei a ir pra academia, comecei a fazer dieta, comecei a estudar nutricionismo, e aí Que bom que você reagiu dessa forma, né? Porque você poderia ter caído numa depressão e falar, não vou sair dessa cama. eu caí na depressão. Você caiu? Caí na depressão e saí da depressão. Caramba. Sim, teve uma época que eu não queria mais levantar. Teve esse período pré-reação. Foi na Holanda. Eu acordava todo dia e não tinha ninguém por perto, família longe, tudo mais. Tinha um parque que eu adorava ir, lá da minha casa, ladinho da minha casa. Ele era um parque bem vazio, só que no inverno fica morto. Lago congelado. Os patinhos que saíam andando, não tinha nenhum. Tudo congelado, era morto. E eu falei, se eu ficar aqui nessa cama, eu vou lembrar de coisas e eu vou ficar muito mal. Então, eu não conseguia nem dormir. Eu tinha pesadelos toda noite, começou a me afetar no trabalho. Então, eu realmente tive todo esse momento de isolamento. Aquele meu amigo, ele tava viajando para outro país, meu amigo. Então, minha amiga viajando, meu amigo viajando, eu sozinho, família acordava, 4 horas, 5 horas depois de mim. E minha família acorda tarde, então 10 horas depois que eu acordava, eles acordavam. Pra mim, ali, o tempo não passava. Eu sabia que eu queria ir embora, mas o tempo não passava. Comecei a treinar sozinho mesmo, comecei a treinar, comecei a correr. E eu comecei a ir pro parque e refletir. Eu ia sem nada, sem celular, sem nada. Eu ficava refletindo aquele lago congelado, olhando pro céu branco assim. E quando eu finalmente voltei pro Brasil, eu tava outro cara. Eu podia estar magro ainda, mas eu comecei a fazer a dieta, fui pra academia. Eu comecei a me relacionar melhor com minha mãe, com meus pais. Comecei a dar um abraço todo dia, falar, eu te amo. Fazia o café da manhã pra mim, não deixava ela fazer pra mim de jeito nenhum, às vezes fazia pra ela. Eu comecei a lidar melhor com a minha solitude, eu sozinho, eu não precisava de ninguém. Com o tempo, as oportunidades surgiram, porque ainda tinha alunos, assim, que, me conheciam e falavam, peraí, o Rod está de volta do Brasil. Começou a surgir oportunidades. Você voltou sem emprego? Sem emprego, sem nada, zerado. Caramba. Comecei a morar num quarto que não era um quarto. Assim, eu fui pra São Paulo aqui, minha respiração já voltou a sangrar, que eu tenho muito problema de nariz, assim, fiz 3 cirurgias, inclusive. Mas eu falei, daqui eu não caio, eu já passei por tanto, não. Eu comecei a morar num quartinho, não era nem um quarto, era um corredor, colocava um colchão naquele corredor e eu dormia lá. Sozinho? Você voltou pra morar sozinho ou você morava com seus pais? Meus pais tinham um corredor que eu podia ficar, entendeu? Aí não tinha um quarto pra mim, mas foi lá que eu me estabeleci. Aí acordava todo dia, pegava o colchão do chão, levantava, colocava o colchão na parede, assim, eu tinha cama ainda. Pegava uma mesa de madeira, colocava meu Maczinho sem nada, não tinha monitor. Tava lá, programando, até que eu consegui minha primeira oportunidade, o trabalho foi restabelecido, a ordem foi restabelecida, a disciplina foi restabelecida, consegui meu emprego de novo, o salário foi aumentando até que eu cheguei nessa que eu tô agora. Desde lá eu não parei, foi direto. Fiz muitos amigos, conheci muita gente e eu tive muitos sorrisos desde lá, entendeu? E eu acredito que mesmo se eu perder tudo de novo, eu consigo voltar. Então acho que experiência de imigrar te mostra que você pode sim viver sozinho. Você pode sair das cinzas. Assim. E que você é frágil, né? Você em um determinado momento pode ser frágil. Mas isso não vai te matar, depende, né? Mas não me matou. Eu recomendo essa experiência pra todo mundo. Por mais que não seja, flores, são espinhos, mas eu recomendo pra todos. Uhum. E aí, então, você... Nossa, que demais. Eu não conhecia esses pontos da sua história. A gente já se conhece já faz muitos anos. A gente não sabe. Muito, muito, muito bom ouvir isso que você está comentando. Tô até refletindo sobre a minha vida, muito legal. E aí você, então, começa a se reerguer dessa situação, assim que você volta para o Brasil. Você tá com um pouco mais de força porque você tem os seus pais para poder contribuir com você, né, ali emocionalmente. Tem a comunidade. Tem a comunidade dos devs, você começa a interagir com essas pessoas, você percebe que ali é um ambiente onde isso vai te ajudar a se restabelecer. Tem os alunos, tem a luz solar de novo, tem a comida, tem o treino, tem as endorfinas, tem a boa noite de sono, tava ali no meu ambiente, tava propício para crescer. Pertencente, né? Você estava sentindo pertencente àquele local. Como que surge essa oportunidade? Você se aplica, alguém te indica? Conta pra gente. Basicamente assim, pra me manter por um tempo aqui, eu fiquei sem emprego. Então, eu comecei a atirar pra vários lados. Eu cheguei a aplicar mais de 90 vagas. No Brasil, inclusive. 90 vagas no Brasil. E eu tava meu fogo tinha apagado, assim, em questão de fama, em questão de coisas assim. Quando você para de aparecer, as pessoas param de te ver.
Então, Isso não é lembrado. não era lembrado. Então, eu comecei a criar o meu. Eu comecei a fazer os meus projetos de novo, mas principalmente pegar os projetos que eu tinha feito, como Adidas, que eu tinha trabalhado, H&M. Eu tentei mais, ao invés de fazer novos projetos, eu tentei vender melhor o que eu já tinha feito, né? Tentei fazer uma vitrine melhor, um CV melhor, uma comunicação melhor. Lá na gringa eu também entendi o que importava de verdade para ser contratado, né? São poucas linhas que você tem que colocar ali e são linhas valiosas, né? Peguei o perfil de um cara que passou no Google, peguei, tipo, 3 CVs, assim, de cara que passaram no Google, coloquei no monitor, fiquei no outro monitor, tá? O que esses caras têm que eu não tenho? Primeiro de tudo, eles têm uma página só de CV. Legal. Fui lá comparando tudo, e aí eu fui tentando otimizar, aumentando as minhas chances de conseguir essa vaga todo santo dia. Aí eu pensei, peraí, só o CV não é suficiente. Ou eu não acredito mais em job board, eu não aplico mais em job board, eu não aplico mais em vaga, a menos que eu vá morrer de fome, aí sim eu aplico, senão eu não aplico mais em job board. O que eu faço hoje? A dica é, existe uma rede que todo introvertido gosta, vou falar nerd, mas todo introvertido gosta, chama Twitter. Em Twitter tem bolhas. O que eu recomendo? Cria uma conta nova, não segue memes. Não segue nenhum meme, não segue nenhuma página de humor. Você vai e simplesmente segue quem importa. O maintainer da sua library favorita, o cara que chegou onde você quer chegar. Esses caras, não importa se eles não têm o shape que você tem algum aspecto deles que você gosta. Então é isso que eu buscava deles, né? Porque com o tempo eu percebi que os devs tinham coisas assim, por mais que não tinha todos os aspectos da vida que eu queria, tinha o sucesso ali que eu queria. Peguei esses aspectos desse cara, peguei os CVs do Google, comecei a replicar para mim, com base no que eu tinha feito, o que eu tinha de diferente. E percebi que meu perfil não é para uma empresa mainstream, é mais para uma startup. Comecei a... Peraí, tem a Vercel. Muita gente que vai estar assistindo sabe quem é a Vercel. É uma empresa que eu, tinha tesão, queria entrar naquela empresa, queria trabalhar naquela empresa. E eu fiquei, o que eu tenho que fazer para chamar a atenção desse cara? Que era o fundador da Vercel, enfim, alguém assim. Com o tempo eu percebi que eu não podia sair com uma ideia. Você não tem que resolver uma dor. Você não tem que ter uma ideia. Você tem que resolver uma dor para todos. E com o tempo eu comecei a fazer uma biblioteca open source chamada InputOTP. Foi o primeiro contato que você teve com o open source ou você já tinha... Foi o primeiro contato intencional com open source, né? Porque eu gravava vídeos para o YouTube, então tudo já era open source, eu já sabia comitar, já sabia fazer repositório, mas eu nunca tinha feito um projeto para resolver a dor das pessoas com usabilidade. Hoje ele já está aí com mais de 170 mil downloads mensais, né? Semanais no caso, só por semana já tem isso. Então, e eu lembro muito bem que eu tava fazendo freelancing aqui no Brasil para uma empresa brasileira, de um amigo meu. Pra fazer uma graninha ali. Só para sobreviver, no caso. Eu gostava da empresa também, eu gostava do projeto. Como eu disse, eu faço o que eu gosto. Tava fazendo ali, só que não teve como. Apareceu algumas empresas no Twitter que eu fiquei, cara, se eu trabalhasse nessa empresa, eu teria a renda que eu quero, a rotina que eu quero, do jeito que eu quero. E seria tão legal, seria tão bom trabalhar numa startup dedicadamente. Eu não ia estar pela primeira vez na minha vida numa consultoria. Eu tô no shape, eu tô na disciplina, é agora. E aí eu comecei a buscar ser mais visto. Eu não corri atrás da empresa. Eu parei de aplicar em job boards. E foi aí que deu certo. Eu parei de aplicar em job boards. Eu comecei a postar o que eu tava pensando. Não, eu vou no banheiro. Eu vou sair de casa e eu vou viajar. Não, eu comecei a postar não coisas sobre minha vida, mas sobre a profissão, sobre tecnologia, sobre a stack. Comecei a ver dores no framework que eu gosto muito, Next.js. Teve uma hora que eu percebi, peraí, todas as aplicações de internet precisam daquela telinha de autenticação de 2 fatores. E aquele input, aqueles 6 quadradinhos que você coloca os números, eles são normalmente divididos em 6 inputs. E isso não é acessível. E é simplesmente ruim você, em questão de acessibilidade, criar 6 inputs. E aí o que eu fiz? Será que tem como criar 6 inputs em um? E aí eu comecei a tentar quebrar aquilo. Eu parei o freela na hora, porque eu sou um pouco impulsivo nesse sentido. Eu parei o freela na hora, comecei a testar diferentes combinações. Eu passei 3 dias fazendo live na Twitch como quem não quer nada. 0 viewers, 1 viewer, 2 viewers, sem câmera, sem microfone. Só eu fazendo o que eu quero. Eventualmente, eu lancei o projeto no Twitter esperando nada. Eu só fiz por paixão. O CEO da Vercel, que é o fundador, Guilherme Roth, ele não me segue, mas ele viu meu projeto e ele fez um tweet novo sobre o meu projeto. Em menos de 24 horas, aquele input OTP que eu tinha colocado uma frase de efeito na landing page. Eu fiz aquela página em 2, 3 horas. Enfim, aquela página, eu fiz com muito carinho tudo. Eu fiz como se fosse pra mim. Eu parei, eu quero passar em tal empresa. Não, eu não ligava pra nada. Eu só fiz o projeto e coloquei no ar.
Quando eu postei no meu perfil, já tinha uma pessoa da Vercel que me seguia, porque eu tive sempre essa tendência em não colocar memes, não estragar meu perfil, porque eu falo isso, não estraga seu perfil, mantenha um perfil profissional. E já tinha uma pessoa que me seguia da Vercel, eu não sei se isso me ajudou, porque a pessoa nunca me falou nada, mas eu fui visto por alguém. As pessoas começaram a curtir, e eu apareci na timeline do Guilherme, provavelmente, ele criou um tweet em cima do que eu fiz, aí o meu pegou uns 100 mil views, mas o tweet do cara pegou 200 mil views em 24 horas. Aquele site foi muito acessado, a biblioteca foi baixada, e eu percebi, peraí, isso pode ser uma pegadinha, porque tá muito fácil. É assim que consegue um emprego. É assim que você ganha mais de 30 mil reais? É assim que você ganha mais de 40 mil reais? É assim que você consegue a tua vaga em dólar fazendo um tweet? Sim, é assim que você consegue. Então, foi ali que empresas começaram a aparecer e falou, e aí, você quer um trabalho? Do nada. A partir desse tweet, sua vida mudou a partir desse dia. Foi. E tipo assim, não tinha CV. As pessoas começaram a aparecer na minha DM. Por aquilo que você deixou que as pessoas vissem a seu respeito. Mas pra chegar nesse ponto, teve noites sem dormir. Eu literalmente lancei a biblioteca no meu tempo. Mas quando eu lancei, quando você coloca algo no ar, é no tempo das pessoas, não no seu tempo. Então, o que eu tive que fazer? 2 ou 3 pessoas, bem críticas assim, encontraram bugs na biblioteca. E essas bugs seriam coisas que fariam a biblioteca morrer. Seriam coisas que fariam flopar, de verdade, flopar. Então esse é o termo. Então eu pensei, caramba, o que eu fiz as minhas últimas 2 semanas que eu fiquei sem ganhar dinheiro, eu posso perder tudo porque a biblioteca não atinge os requisitos mínimos de funcionar. Bah. Tinha um bug que no iPhone não funcionava muito bem o input. Porque o iPhone usa o WebKit, que usa, né, tem no Safari. Ele complica a vida dos outros. Complica muito a vida, o Safari complica demais a vida. E eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que abrir um emulador de Android aqui também, porque no Android não funcionava direito. E aí o copiar e colar não funcionava. Eu tive que trabalhar com o Event Listener, com um monte de eventos da DOM. Eu comecei a fazer algoritmos na live de como deixar aquilo mais otimizado, aquele input. Com o tempo eu descobri, digamos, a fórmula secreta do input. Até teve uma empresa depois, uma empresa bem famosinha, que lançou o input depois disso. Lançou o input OTP mais ou menos uns 6 meses depois que eu lancei, 5 meses. E não ficou a mesma coisa. Eles tiveram que passar pelas mesmas dores e até agora não está resolvido. Então, assim, eu realmente me aprofundei em um problema. Você é bem visto, você é reconhecido quando você se aprofunda em algo com o seu coração e você faz como se fosse pra você. Eu não tava nem aí pro tempo que eu tava gastando, eu só queria resolver aquela dor na maior maestria. E eu gosto muito de uma coisa chamada design e developer experience. Eu gosto muito de entregar uma biblioteca que o cara vai importar aqui, usou ali, acabou. Ele importou aqui, usou ali, colocou um termo, acabou, tá pronto pra usar. Então eu tentei fazer essa biblioteca mais fácil possível. Foi aí que o CEO da Vercel se apaixonou pela biblioteca e postou, porque bate com a cultura da empresa, bate com a cultura do que ele quer. E foi ali que teve até especulações, será que o Rhodes vai trabalhar na Vercel, a empresa dos sonhos de todo mundo? E aí eu também fiquei nessa, será que eu vou trabalhar na Vercel? E chegou a expectativa, inclusive eu. Inclusive eu, e inclusive a própria Vercel, mas deu uns rolos aí. E aí o que aconteceu, eu consegui uma oportunidade antes. E foi essa da Anki. E eu lembro muito bem que antes da biblioteca flopar, eu virei a noite pensando, eu vou tentar meu máximo aqui. Eu não dormi. Eu simplesmente peguei a noite pra virar. A Europa tá dormindo. Estados Unidos vai dormir agora. É agora que eu tenho que resolver isso. Os Ásias já estão acordados. Eu tenho que resolver esse bug. E eu comecei lá, coloquei um celular do lado do outro, testei no meu celular físico, testei nos 2 dispositivos, fiquei a noite inteira trabalhando. Será que existe uma combinação de font size que eu consigo resolver? Será que tem uma cor específica? Será que tem alguma coisa? E aí eu acabei descobrindo, caramba, se você transforma um texto do iPhone em transparente, não dá pra copiar. Não sei se você sabia disso, mas se o texto do iPhone for transparente, não tem como fazer Ctrl+C. E no Windows dá, entendeu? Então, e aí eu comecei a resolver esses bugs e acabei descobrindo segredinhos, assim, do iPhone. Eventualmente eu lancei um patch, uma atualização nova, 1.2, se não me engano, tinha saído do beta. E quando virou amanhã, eu tava morto, destruído. O CEO da Vercel chegou e me mandou uma DM falando, você podia fazer isso aqui, cara, porque isso aqui ajudaria muito. Quando ele acordou, eu já tinha feito. Eu tinha feito, aí ele falou, caramba, ficou muito massa. Aí ele mandou outra sugestão. No dia seguinte, outra pessoa descobriu outro bug e a biblioteca tava crescendo, já começou a crescer. Eu falei, tá, agora pra matar de vez, eu vou virar mais uma noite aqui porque é no tempo deles, não é no meu.
virei mais uma noite, me matei ali e consegui. E eventualmente fui visto, consegui a oportunidade fora, dedicada, não só essa, mas muitas outras. Até hoje aí tem empresas que estão me chamando. Teve empresas ali que teve aquela romantização, achei que eu ia entrar, não entrou. Então assim... Você entrou em alguns processos que chegaram até você. E até hoje, se eu sair, tem muitas outras ali procurando e eu não aplico mais em job board. Eu aprendi isso. Se você é sênior, se você tem ali o open source, se você tem um mínimo de influência nas redes, se você conquistou isso, aproveita e faça coisas meaningful. Você tem que fazer alguma coisa de valor para as pessoas, como por exemplo uma biblioteca. Sabe quantas horas você demora para fazer um OTP daquele jeito que eu fiz? Provavelmente demoraria mais de 7 dias e ainda ficaria bugado. Então foi esse o meu presente para a comunidade. E eles me presentearam de volta. Consegui meu primeiro sponsor no GitHub. Teve gente lá da Vercel que pegou, que não era o CEO no caso. Teve gente da Vercel que pegou e me doou, me fez minha primeira doação no GitHub. Aí eu tinha lá meus inscritos, foi muito legal. Pela primeira vez na vida. Que plot twist, hein, Rods? Você veio de uma situação de se ver numa condição onde talvez tenha passado pela sua cabeça, né? Nossa, eu fracassei, né? De certa forma, tipo, meu Deus. Foi do fim do... Foi uma águia, uma fênix que surge das cinzas. E aí, e olha só que bacana, né? Essas coisas não aconteceram porque você simplesmente ficou sentado em posição fetal no canto da sala. Não. Foi porque em algum momento, no meio de tudo aquilo que você estava vivendo, e era legítimo, e você tinha todo o direito de ficar quieto na sua, chateado e, enfim... Me vitimizando de certa forma, mas não fiz isso. Você tinha esse direito, era legítimo, né? Você realmente tinha passado por um baque, uma grande frustração, né? Você tinha criado expectativas e as coisas não tinham saído como você tinha planejado. E então você toma uma atitude. E o poder da atitude é uma coisa muito louca. Porque a gente não sabe qual é o alcance ou as consequências totais daquilo que a gente faz. E as suas atitudes tiveram resultados muito maiores do que você podia imaginar, não tinha passado pela tua cabeça, né? E então, você se expôs de uma forma, e é legal que em vários momentos você falou, eu não sou extrovertido, né? Eu não sou uma pessoa de ficar me expondo, ou seja, não é natural para você ficar se expondo, você teve que ser intencional. Mas a exposição permitiu com que as pessoas te vissem. E não te vissem só porque você estava fazendo um vídeo ensinando algo, mas vissem o que você é capaz de produzir e construir com as suas próprias mãos, com as suas habilidades, com tudo que você já tinha aprendido nos últimos anos, né, desenvolvido e tudo mais. E então você soluciona uma dor, como você disse, né, não era simplesmente algo for fun, não era algo só para diversão. Nunca foi. Era de fato uma dor existente, latente, que as pessoas estavam vivenciando. Você então tentou ser útil, né, fazer algo que realmente fosse útil ali para as pessoas. E então as oportunidades, os bons acasos começam a chegar até você, né? As coincidências, essas coisas que parecem ser tão aleatórias, que na verdade não é aleatório, é consequência, né? Daquilo a qual você está se expondo. Muito legal. E aí você chega então na Anki, né? Anki, uma startup dos Estados Unidos. Fundador dos Estados Unidos, o outro co-founder na Europa. Caras muito legais assim. Só tenho coisas boas pra falar até agora. E aí você então... E faz quanto tempo que você tá lá? Ai, que meu Deus, será que faz 4 ou 5 meses? Entrei em abril. Sim. Então fazem o quê? 3? 4? 4 meses vai fazer. Então é tudo bem recente, tudo isso que você tá contando pra gente em relação ao projeto que foi no ano passado, esse projeto que você fez? Eu voltei da Holanda, foi no finalzinho foi em março de 2023. Então de março de 2023 sem emprego até mais ou menos o final de 2023 sem emprego. Uau! Só vivendo ali, ó. Só a base de ovo, pão e água e dorme. E aí eu fiquei estudando e consegui essa oportunidade, foi em abril desse ano. Ou seja, não foi sem um trabalho constante. Teve o trabalho constante, teve academia, teve as motivações, teve as noites sem dormir, sabe? Teve o crescimento do Twitter, né? Você não volta a postar de um dia e a audiência volta. Você vai construindo a sua audiência. Aí eu voltei e voltei bem. Excelente. Então você volta ativa, tá lá 4, 5 meses. Muito legal a gente ter a oportunidade de gravar nesse momento, né? Se a gente tivesse feito esse podcast antes, você estaria vivendo um outro momento. E agora você tem essa história, esse plot twist para contar pra gente.
Vamos explorar um pouquinho o que você faz. Você falou para mim que você é design Engineer. design engineer. O que de fato faz um design engineer além de codar? Esse é um cargo meio, não vou falar modinha, mas ele é um cargo que muita gente está tentando entrar porque tem uma afinidade ao front-end e não quer fazer back-end. E no meu caso não foi isso. Eu não tô aqui porque eu não quero fazer back-end. Eu acho que o design engineer ele é puramente responsável por alinhar o design da engenharia. Ou seja, ele não é o cara que pega o protótipo do Figma e implementa. Ele não é só esse cara. Pode existir isso, mas ele também é o cara que faz o design. Ou seja, eu crio as animações, as micro-interações. Às vezes eu consigo criar uma página inteira dentro do produto. Eu consigo, enfim, você acaba trabalhando com CSS, animações, com 3D, com Blender, com shaders, com um aspecto inteiro criativo dentro da programação. E implementa. E implementa tudo. Então o design engineer, ele vai muitas vezes usar um Swift no iPhone, ele vai usar o CSS na web, mas ele também vai aprender, por exemplo, um Blender, que é tipo um app que é um app open source 3D. Às vezes ele vai aprender a animar. Então, para mim, eu percebi que eu estava me aprofundando nos mínimos detalhes. Eu sempre fui conhecido por fazer clones de UI, ensinar a programar UI, ensinar a programar front-end. Então, eu tenho um amigo muito forte que ele é muito forte em gerência de estado no front-end. Ele gosta muito de gerenciar estado. Ou seja, ele é muito bom em aplicações complexas, como, por exemplo, o Mercado Livre, um e-commerce bem grande. No meu caso, o que eu sou bom de fazer, que eu acabei percebendo essa virtude, é ter um pixel desalinhado, eu consigo ver isso, entendeu? Tem qualquer coisa, eu consigo ver isso. Caramba, isso que você falou, por exemplo, gerenciamento de estado, é o que a gente chama de back do front, né? É uma pessoa que acaba, de certa forma... Fios ali do front-end. Sim. E aí você nem sabia que existia um tipo de cargo, muito legal saber disso, onde você é literalmente o front do front, né? No sentido de... Go-to person no front-end. Você realmente cuida de tudo aquilo que tange o visível, né? O tocável, né? Aquilo que a gente consegue interagir, só que vai para além da implementação. Então, você define a UI, mas também faz a construção dessas animações, onde, de certa forma, um desenvolvedor, front-end, uma desenvolvedora, iria implementar aquilo que um designer ou que um animador teria decidido em algum outro momento. Corretíssimo. É o espectro inteiro, partindo do Figma, partindo do wireframe, até antes do Figma, até o deploy. Então, UI e UX incluindo, né? UI e UX, inclusive, às vezes eu sou até usuário. Às vezes eu uso o produto para ver o que é necessário. Então eu faço esse espectro completo ali, só não batendo no back-end. Mas às vezes até posso fazer back-end, porque eu sou full stack, eu aprendi isso. E é na mesma stack de JavaScript. Mas de qualquer forma, todo esse espectro é o que eu cuido. Então eu sou responsável por reduzir esse gap entre, o designer fez, mas não ficou igual. Tá, eu sou o designer. Tá, eu sou o programador. Eu sou o culpado de isso aqui, entendeu? Então não é um trabalho tão fácil, é uma role nova, digamos assim. É uma role que tá surgindo agora, esse nome. Já existia, mas agora tem um nome formal pra isso. Sim. E é uma role estrela. Uma role unicórnio, assim, hoje em dia. Tipo o AI Engineer que tá surgindo. Sim. Então, e é basicamente isso. É um front-end com superpoderes. Legal. E como que você desenvolveu o conhecimento nessas outras áreas? Porque até o momento, e eu posso só não ter conseguido capturar aí nas histórias que você contou. Por exemplo, experiência com Blender. Eu já entendi que você gostava de front-end, você ensinava isso, você já tinha um apreço pela parte de design, pela parte de UI, né? Dessa questão do pixel perfect de alguma forma. Então você já tinha esse preciosismo em relação à qualidade daquilo que está sendo exibido. Mas em nenhum momento você falou que ao longo da sua trajetória você atuava diretamente com todas essas frentes, até mesmo substituindo uma pessoa focada na UI. Como que você desenvolveu esses conhecimentos? Foi agora? Ou você em algum outro momento já tinha tido contato com essa parte de animações, Blender? Você já tinha tido esse desejo em algum momento? Já tinha contato. Eu gostava muito, como eu disse, de Minecraft. E quando você joga isso... Quando você grava vídeos, eu gravava vídeos. Era criança, gravava vídeos no meu canal do YouTube e queria fazer o canal crescer. Eu pensava, de novo, o que o meu canal tem que fazer pra ficar diferente dos outros? Vou fazer uma intro. Aí fiz minha primeira intro em 3D, coloquei uma música, animei, fiz as batidas lá.
usei um software chamado Cinema 4D, não sabia nada que eu tava fazendo, tava vendo aqueles vídeos no YouTube, microfone estourado, o cara me explicando o tutorial, eu, sim, e ficava lá 1 hora, o vídeo era 10 minutos, eu ficava 1 hora assim no vídeo, e aí eu fiz a minha introdução no canal do YouTube, e depois, com o tempo, eu comecei a fazer bonecos, comecei a fazer os braços, comecei a colocar os ossos, comecei a pintar toda a texturização do personagem, e eu acabei animando a timeline, os keyframes, eu aprendi o que é interpolação de keyframe, então muito antes de, por exemplo, ser programador, eu já tinha programado, sabe, antes de ser formalmente, eu já tinha programado Minecraft, já tinha gravado vídeos, já tinha editado vídeos, já tinha feito coisas no Blender, inclusive, já tinha feito arma, já tinha feito faca, já tinha feito personagens, tinha feito mini joguinhos no Unity 3D, então eu desenvolvi essa virtude em que ninguém precisa me falar que eu vou estar fazendo alguma coisa de tecnologia, entendeu? Então, durante a sua adolescência, você desenvolveu habilidades que você ficou distante delas durante um período, imagino. Inclusive, eu fiquei distante, inclusive era julgado por isso, né? Na escola, ninguém entende aqui. Por que esse cara volta pra casa, em vez de sair com a gente, ele tá estudando? Por que ele tá trabalhando? Por que ele tem um servidor de Minecraft? Por que ele tá fazendo isso? Hoje as pessoas da escola já entendem. Mas era essa paixão eu fazia pra mim. Sim. E aí você, então, anos depois, tem a experiência de poder utilizar isso como parte do seu trabalho e ganhar dinheiro pra isso. Exato. Saindo na frente de todo mundo ali que vai ter uma faculdade, mas que não vai ter o interesse de ir a fundo no design, por exemplo. Ou que nunca tocou nisso, né? Por mais que alguém entre agora como designer engineer, uma dev incrível, a pessoa vai ter que começar a dar os seus passos no Blender, começar a dar seus passos na parte de edição, num keyframe. Tipo, ela vai ter que começar em tudo. algo que em algum momento você já teve familiaridade, já desenvolveu por gosto, porque quis, que é muito mais gostoso, né? Quando a gente não tem a obrigação de fazer aquilo, querendo ou não, a gente acaba indo às vezes até mais fundo, Muito mais. né? E você gosta do que você faz hoje? Eu adoro, eu amo. Na verdade, quanto mais ownership, quanto mais responsabilidade eu tenho naquilo, tipo, toma, isso aí é seu, se vira. Quanto mais é assim, mais eu gosto. Quanto mais, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ficar desse jeito, não sei o quê. Quanto menos liberdade, menos eu gosto. Legal. Então eu sou feito pra pegar um produto e fazer ele do zero. Legal. Eu sou feito pra isso, assim. Se eu terminar um, eu vou pro outro. Porque eu gosto de fazer uma coisa atrás da outra e não de fazer a mesma coisa todo dia. Infelizmente, Não gosto de rotina. foi isso. Eu gosto de rotina, mas eu não gosto de trabalhar no mesmo projeto quando não tem algo novo. Eu não gosto de manter coisas, eu gosto de criar coisas. E eu entendi que a minha natureza é essa. E que eu não tenho estabilidade. Tipo assim, eu tô numa startup, startups morrem. Teve o funding, talvez eu entre em outra. Mas eu tô sempre fazendo o que eu quero. Talvez eu faça a minha startup. Será? Exato. Então, pra mim, eu acredito que é bom ter uma estabilidade. Eu, por exemplo, eu pretendo ficar aí pelo menos 2 anos na mesma empresa, sabe? Porque isso me agrega não só dinheiro, mas isso me agrega a experiência de startup no Silicon Valley. Stock options, né? Tem essa parte, né? Então, eu acredito que não é só o dinheiro. É todo o valor agregado como um todo, e hoje eu faço o que eu quero, o que eu gosto, eu tenho a liberdade, meu chefe deixa eu fazer o que eu quiser e postar o que eu quiser. Ele incentiva uma live, eu faço live às vezes programando na minha Twitch. Eu também posto no Twitter pedacinhos do que eu tô fazendo, e é sempre bom, eu não tenho barreiras. Se eu tô com qualquer dúvida ali, eu pergunto no Twitter pro pessoal, e eu sou pago pra isso. Legal. E qual que é o produto que você trabalha atualmente? Hoje é um API Management, é uma gerência de APIs. Basicamente, imagina que você está fazendo uma API para consultar CPFs, e aí você quer vender essa API, uma precificação de, por exemplo, R$1 por chamada. É bem caro, mas vou dar um exemplo, R$1 por chamada para consultar um CPF. Então, vamos supor que você quer precificar isso e você quer ter um controle de quem acessa, quem não acessa, você quer ter quem tem as chaves, quem não tem. Você quer colocar um rate limiting, que é tipo o máximo de requisições por segundo que uma pessoa vai poder bater na rota. Mas aquele identificador daquela empresa, ele é especial, ele é VIP, então eu vou aumentar o rate limiting para ele. Toda essa gerência de API que você teria que fazer na mão, implementar sozinho, a gente é uma plataforma que faz isso para você. Então, primeiro você bate na nossa rota, se a gente deixar, aí a gente libera pro cliente, entendeu? Então, por exemplo, quando o seu usuário for usar a API, vai passar pelo Anki primeiro, e aí libera a rota. Ele faz essas validações, né? Essas validações. E aí a gente cobra por request, por verificação. E qual é a parte visual disso? Existe uma plataforma de gerenciamento onde a pessoa realmente loga ali e faz esses gerenciamentos visualmente?
Existe um produto muito famoso, inclusive, chamado Linear, que é, tipo, o ápice, tipo, é o pico das coisas polidas. É muito polido, Linear. Então, hoje, todo software, todo dashboard, todo produto se inspira mais ou menos em como o Linear é. Como ele é polido nas animações, no Pixel Perfect e tudo mais, como ele é nítido. Então, hoje a gente tem uma plataforma que você cria, cadastra sua conta, e depois disso você pode cadastrar a tua API, você pode ver o gráfico de utilização da API, Que legal. você pode ver os seus rate limitings, você pode criar chaves novas, você pode deletar identificadores, criar identificadores, você pode, inclusive, criar um portão em que a gente faz o cache automático das suas requisições, e tudo isso precisa ser muito simples de usar e precisa ser bonito, porque para você receber talvez não só receber um funding maior, mas para a empresa alavancar, ela precisa ser a melhor nisso, né? Então, hoje a gente tem inspiração em empresas como Resend, a gente tem inspiração na Vercel, inspiração no Linear, Supabase. Então, todas essas empresas mais unicórnios, mais startups assim, a gente tenta fazer como elas fazem, entendeu? E no meu caso, meus chefes sabem que eu tenho a inspiração neles, então eu tenho a liberdade para simplesmente, não vou falar imitar, mas me inspirar nessas outras empresas e trazer um aspecto de uma UI mais polida, uma UI que não parece que ela foi pobre em detalhes, uma UI que foi bem trabalhada, que ela tá tudo alinhado, que às vezes uma animação ela tem um keyframe específico, entende? Movimento. Nossa, que bacana. Eu realmente, pra mim é novidade esse tipo de cargo. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha profundidade a respeito. Eu já sabia que você estava nesse cargo também quando você mudou lá no seu LinkedIn e tudo mais. Muito bacana. E então a gente chegou no seu ponto atual, né? O que você está fazendo hoje, o produto que você está trabalhando, que é um produto for developers, que é um tipo de produto relativamente diferente, né? Do que muitas pessoas, quando, sei lá, estão trabalhando no iFood, né? Numa Amazon, no sentido não de AWS, enfim, quando a gente fala de um público-alvo como os nossos pais, né? O seu público-alvo é developers, no final das contas, né? Ou pessoas da área de tecnologia diretamente ligadas ali àquela construção. Então você entrou num universo de ferramentas. Chama DevTooling, exato. Então você entrou num universo, que é um universo que eu particularmente, pelo menos de todas as oportunidades que eu já tive de conversar, não é um universo tão simples de se entrar, né? Tem, de certa forma, uma barra, né, ali existente para que as pessoas possam entrar em tipos de empresas que trabalham diretamente por trás, né, de muitos produtos que no final das contas chegam pro usuário como os nossos pais, né? Então tá diretamente ligado a isso. E então eu quero muito entender o que você enxerga agora em relação ao seu futuro. Hoje, depois de tantos acontecimentos incríveis, tantas transformações, profundidades, autoconhecimento, reviravoltas, muitas coisas que você compartilhou aqui em relação a tudo que você aprendeu, né? Você é uma pessoa muito nova, né? No final das contas, você passou por muitas coisas de maneira muito intensa, e tudo isso ainda com pouca idade. Então você tem muita coisa para viver ainda. É incrível, né? Como com essa idade você ainda tem muita coisa para viver, mas você já conseguiu alcançar patamares que pessoas, às vezes mais velhas, gostariam de ainda estão galgando esse espaço para conseguir chegar lá. Então hoje você trabalha para uma empresa de fora do país, ganhando em dólar, né? Tendo uma estabilidade financeira, estando próximo da sua família, tendo um relacionamento, enfim, tá buscando aí cuidar da sua saúde, do seu físico, cuidar desses outros aspectos que não são apenas trabalho. Qual é a sua visão em relação ao futuro? O que você tem como pretensão? Se você tem, né? Se você planeja algo, além desses 2 anos que você comentou de ficar nessa empresa, você tem algum outro planejamento em relação ao seu projeto Open Source? O que você imagina para o futuro e com que distância você faz os seus projetos, suas projeções atualmente? Eu tenho certeza que eu vou programar por pelo menos mais 5 anos da minha vida. E que talvez eu não programe depois disso. Eu tenho certeza que eu não tenho mais a paixão de ficar o dia todo sentado. Eu adoro me exercitar e eu adoro conhecer mentes semelhantes, né? Eu adoro estudar sobre, por exemplo, masculinidade. Então, muitas vezes, se eu for abrir uma empresa, quem sabe eu não vou abrir uma empresa de desenvolvimento pessoal, que vai ajudar homens, por exemplo. Porque eu consegui passar por todo esse espectro, né, do negativo ao positivo, masterizando diferentes áreas da vida. Então, quem sabe no meu futuro
Eu não vou estar trabalhando na minha própria empresa em relação a isso. Como eu vou encaixar software nisso? Não sei, mas isso é um desejo meu. Agora, falando de coisas concretas, eu tenho o plano de continuar estável trabalhando para startups e polindo produtos. Não importa a startup, não importa se eu vou ficar nessa ou se eu vou para outra, eu vou polir produtos por um tempo da minha vida. Isso eu tenho certeza. Eu vou descobrir qual é o molho, né? Como que eu consigo polir, qual é o segredinho para deixar um produto no nível que o Linear é hoje. Para ser conhecido, o ápice do design, aquele que todo mundo olha e fala, meu Deus, quem fez isso, como fez, tipo, você lança um artigo de como você fez e todo mundo quer ler, sabe, aquele artigo, porque por causa dos mínimos detalhes, cara, o cara pensou em tudo, em cada pixel, em cada animação, em cada cor, em tudo. Então, eu tenho esse plano de polir coisas, até então. E eu não pretendo sair disso, mas eu também tenho a vantagem que eu sou um dev, né, não só designer, então eu vou continuar programando. Eu, até então, não tenho um carro, por exemplo, mas eu tô dirigindo já fazem alguns meses e eu tô começando em artes marciais agora. Então, o meu plano, ele não é só em questão de trabalho, mas eu tô me preparando para também ser pai, né? Eu tenho um sonho de ser pai e isso é algo que está distante de mim. Eu ainda tenho, 7 anos para fazer 30. Mas a minha vida hoje não tá só no trabalho. Eu tô levantando 2 ou 3 pilares de uma vez agora, com calma, porque eu já levantei um muito rápido, que foi a carreira, sabe? E eu não tô também satisfeito com a carreira, porque, como diria Naval Ravikant, ele tem alguns tweets e ele diz que não tem como você ser rico sem ser dono de uma empresa ou ter uma porcentagem de uma empresa. Então, eu tenho ciência que é somente dessa forma que eu vou conseguir, por exemplo, atingir a liberdade financeira. Então, eu não quero depender dos salários, né? Mas eu acho muito importante passar esses anos estável, trabalhando para a gringa. Inclusive, tem caras que vão gostar de trabalhar 10 anos, 15 anos para a gringa, vão ficar felizes da vida. Tem cara que nem vai... Tem pessoas que nem vão querer sair da gringa, entende? Tem muita gente que esse é o sonho e é isso. Vou trabalhar para a gringa, vou trabalhar para alguém. Mas eu já tô, mudando um pouco o meu mindset. Eu gosto de fazer o que eu gosto, o que eu quero. Então, eu acho que isso se encaixa um pouco em empreendedorismo. Eu gosto de fazer o que eu gosto, eu entendo as regras do jogo e faço o que eu gosto. Eu acho que casa muito comigo. E eu também sou uma pessoa extremamente radical. Se eu quero acordar 4 da manhã, eu tiro tudo pra acordar 4 da manhã. Eu tiro todos os prazeres, eu tiro tudo. Eu simplesmente começo a acordar 4 da manhã. Não importa. Se você tem que fazer uma dieta específica, eu tiro tudo pra fazer aquela dieta. Então, pra mim, é muito 880. Isso acaba sendo ruim, às vezes. Porque as pessoas ao meu redor, não é agradável estar ao meu lado, sabe, às vezes. Mas eu sou assim. Então, para o futuro, meus planos estão em corpo, espiritualidade e talvez eu empreenda na minha área. Mas a estabilidade de estar nessa área por pelo menos 2 anos, polindo produtos, é o que eu quero. Até para você aprender mais, crescer, ter esse envolvimento com o negócio, com outras pessoas que estão em outras posições também, que querendo ou não, para empreender a gente precisa de outros conhecimentos, né? Além da operação em si, né? Como negócio, como gerenciamento e tudo mais. É exatamente isso. Eu pretendo conhecer tanta gente que o meu espectro de pessoas não serão só devs. Eu pretendo conhecer homens ambiciosos, vão para academia. Eu preciso ter esse ciclo de pessoas que eu posso ajudar, não só como dev, porque eu já tenho esses devs comigo. Mas eu adoro quando eu conheço um dev, fora da curva, que também ele gosta de exercitar, ele gosta de ler, ele gosta de espiritualidade e ele tá a fim de ter uma vida saudável, sabe? Muitas vezes eu acho que a carreira de desenvolvedor é uma coisa muito dopaminérgica. A gente gosta das recompensas, a gente gosta do salário, a gente gosta de resolver um bug. Mas caramba, será que você não tá esquecendo de mais alguma coisa? Do seu corpo? Entendeu? Você sempre tá buscando um pouquinho a mais de dopamina. Muitas vezes é instalar um tema novo. Tome cuidado com esses sinais. Você tá instalando um tema novo no seu terminal, você tá instalando algum editor de texto novo, uma dopamina nova. Peraí, você vai passar a tarde inteira configurando um editor de texto que às vezes você já tinha um pronto para usar. Será que você às vezes está buscando uma dopamina onde está faltando na sua vida, entende? Você não está cuidando de algum pilar. Então isso acontece com muita gente que eu conheço e que eles acabaram melhorando porque cuidou do corpo, cuidou da mente, sabe? É tudo integrado, né? A gente é tudo integrado. Alma e espírito, né? A gente realmente não pode olhar para apenas um aspecto. E que legal que você tão novo, né, conseguiu enxergar isso, porque as pessoas realmente muitas vezes demoram muito mais tempo, né, porque a galera tem a crise dos 30,
Porque, em geral, é nessa época que a gente começa a acordar pra, tipo, nossa, eu não cuidei do meu corpo, agora eu tô cheio de dores, agora o que vai ser dos meus próximos 10 anos? Então, muito bacana. Sua trajetória é muito legal, Rod, de verdade. Muito obrigado. Parabéns, assim, pelos seus aprendizados, né, até aqui. Porque muitas vezes a gente passa por situações, mas a gente não aprende com elas, né? A gente pode passar por uma situação dolorida, mas a gente não tirar esses aprendizados que vão nos transformar de forma profunda e definitiva, né? Às vezes a gente até passa por uma situação, a gente muda por um tempinho, mas isso não é definitivo. Isso não realmente conseguiu transformar quem nós somos. Às vezes transforma só, tipo, o nosso próximo passo. Mas você conseguiu realmente canalizar isso para uma transformação definitiva em relação a tudo aquilo que você tem para fazer. O último ponto que eu quero trazer aqui é para a galera que chegou até esse momento nesse podcast, que está acompanhando, que ouviu a tua história, que tirou vários insights. Qual seria, se você pudesse escolher uma única dica? Olha que você já deu várias aqui pra gente. Se você pudesse escolher uma única dica para alguém que quer buscar ser bem-sucedido na sua trajetória, né? Pode ser focado no profissional, pode ser olhando para todos os pilares da área da sua vida. Independente do momento onde essa pessoa esteja, qual é a sua principal dica? A principal dica é: faça para você, como se fosse você a consumir aquilo. Então, tudo que você faz é como se fosse para você consumir. Realmente, é como você faz porque você gosta e não porque tem alguém te pedindo. A melhor maneira de perceber que se você está fazendo o que você quer é, por exemplo, pegando seu celular, desligando ele e olhando para uma parede em branco, sem fazer nada. Tira todos os dispositivos eletrônicos e começa a refletir: essa é a vida que eu quero ter. Quando você vai deitar à noite, os seus pensamentos eles cedem e você consegue dormir em paz, ou você começa a ficar neurótico? Será que você não está esquecendo de algum aspecto da sua vida? Pode ser o seu corpo, pode ser o seu trabalho. Então, para você, digamos, ser bem-sucedido, você tem que primeiro alcançar sucesso no que importa para você. Eu posso querer algo que você não quer, certo? Então, eu não vou te ensinar, por exemplo, ou te dizer para ser pai, se isso não é o seu objetivo. Eu não vou dizer para você virar um design engineer, se esse não é o seu objetivo. Mas a coisa que tem em comum entre todos e o próprio Naval falava isso no livro dele. Ele diz que não tem ninguém melhor que você em ser você. A única pessoa que pode vencer você em ser você é você mesma. Então, tem um momento que você para de seguir as pessoas e você começa a fazer o seu. Você começa a ter o seu próprio estilo e as pessoas começam a associar. Peraí, eu acho que eu sei quem fez isso. E mesmo sem estar o seu nome lá, a pessoa sabe que foi você que fez, porque você desenvolveu o seu próprio estilo. Eu acho que é aí que você já não pode mais ser alcançado. E também tem a regra que quanto mais longa é a corrida, menos gente tem correndo. Então, quando você inicia... Beleza, você está tentando ser você. Então, vão ter várias pessoas tentando ser você. Quando você está muito tempo correndo nisso, não tem mais ninguém. Tipo, só tem poucas pessoas na corrida. Quanto mais tempo passa, menos competidores tem. Então, se você para um tempo para parar de tentar agradar aos outros, e se você tenta realmente só ficar um tempo fazendo aquele seu detox da sua dopamina e tentando se conectar com a sua mente, com o seu espírito, talvez você perceba. Talvez você queira viver numa cidade diferente. Foi como eu fiz, eu fui para uma praia, agora eu moro no litoral, agora eu pago 5 vezes menos, entende? Eu não precisava dos shoppings, das dopaminas que eu tinha aqui, das festas. Quando eu fui para a Holanda, eu percebi que eu também não precisava da Europa. Eu fui fazendo um downgrade da minha vida em todos os sentidos. Eu fui afunilando isso. Então, por mais que eu tivesse um salário legal em São Paulo, naquela época, eu não era bem sucedido. Na minha cabeça, eu não era bem sucedido. Eu sabia que eu não estava onde eu queria. Então, para mim, o sucesso acontece quando você encontra tudo que você quer. Então, para mim, eu encontrei isso só me questionando. Quando você apaga todas as vozes, não tem nenhuma rede social para te atrapalhar, você realmente desliga tudo e tenta se conectar só a quem você é. Talvez pega e escreve o que você está sentindo, para onde você deveria ir. Claro, sempre tem um mentor, alguém que chegou, né? Essa é uma dica ótima. Tenha um mentor, que é alguém que chegou totalmente ou parcialmente onde você quer chegar. Tem algum aspecto naquele cara que você tem que dissecar, você tem que espremer como se fosse uma laranja e trazer aquilo para você. E você trazendo isso para você, você incorporou um pilar na sua vida, agora tem outros pilares para arrumar. Então não tente resolver tudo de uma vez. Desligue todo, fique em silêncio, resolva uma coisa por vez, mesmo que seja radical, uma coisa por vez. E quando você perceber, não vai mais ter tanta coisa assim para você arrumar. E você vai começar a liderar as outras pessoas, porque a paixão não está mais
Que hoje em dia a gente foca muito no o que eu vou ganhar com isso, né? Ah, esse jogo é legal? O que eu vou ganhar com isso? Esse filme é legal? Será que eu vou gostar? Mas você poderia estar, talvez, ajudando alguém. Um conhecido, localmente. Você começa ajudando o local, depois o global. Você poderia estar fazendo algo por alguém. Será que você realmente precisava estar comendo aquele negócio ao invés de dividir um prato mais saudável com alguém? Então, tem vários níveis do espiritualismo e da sua satisfação pessoal que você não está alcançando. E a única maneira é desligando tudo e olhando profundamente para isso, na minha visão. Muito bom. Processo de autoconhecimento e de sair do automático. Sim. Ser mais protagonista. Posso te dar mais uma dica? No caso, dar uma dica para ela? Claro, por favor. Essa dica é para devs. Essa aqui agora é para devs. No caso, todos os devs acabam esquecendo ali da saúde, mas agora entrando. Uma vez que você está resolvendo o seu espiritual, eu recomendo muito você entender que em 2024 a competição aumentou. Portanto, o Twitter pode ser importante, um GitHub pode ser importante. A sua vitrine, a sua exposição é importante. Então nunca esqueça de ser visto. Nunca esqueça que você pode sim ser único, mesmo existindo milhares de devs competindo com você, você pode ter o seu nome ali. Você pode ser visto como uma pessoa autêntica. Você pode fazer o que você quer, do jeito que você quer, quando você quer, e colaborar com outras pessoas. Você pode mentorar também. Você não precisa estar um passo, milhões de passos na frente de alguém para ajudar. Só de estar um passo na frente de alguém, você já pode ajudar. Então você pode começar o seu canal sim hoje. Você pode começar o seu Twitter hoje. Sério. Você pode se livrar dessas dopaminas baratas. Como eu disse, o Twitter pode muitas vezes ter um meme, alguma coisa assim, que você passa seu tempo se divertindo, mas você poderia estar produzindo ao invés de consumindo. Eu acredito que muita gente aqui vai sair com emprego porque produziu mais do que consumiu. Quando você produz, você é obcecado por isso, fica fácil de vender. Na entrevista o cara percebe que você está cativado, você está falando com brilho nos olhos. Isso muitas vezes é o que vende, sabe? Você não só é o fit para a vaga, mas você é o cara mais motivado também. E aí junta tudo que você já fez, o quanto que você agregou. Então tenta agregar valor na vida das pessoas. Não pensa só, o que eu vou ganhar com isso? Ah, mas esse curso é 3 meses, que é mais rápido que esse de 6, então vou fazer o de 3. Não vai pelo caminho mais fácil. Tenta sempre fazer o que uma pessoa autêntica faria, o que você faria se não fosse para agradar os outros, se não fosse por status. Então tenta ser visto e tenta ter uma identidade. Não pega um projeto que todo mundo faz igual e posta no GitHub. Se você cresceu a sua vida toda lidando com restaurante, seus pais têm um restaurante, por que tu não programa um sistema de gerenciar restaurante com todo o conhecimento que você tem? Se você jogou a vida toda, por que você não faz um sistema de consultar jogadores online? Pode ser qualquer coisa, desde que você faça com paixão. É isso que vai fazer um recrutador até da gringa olhar você com olhos melhores, sabe? Então seja visto sempre. Quem nunca viu aquele sênior da empresa, que o cara é um monstro, o cara é muito bom, mas ele é super low profile, ninguém sabe da existência dele. Quando ele foi demitido, ele não conseguiu um emprego de novo. Ele carregava o time nas costas, mas quando ele saiu, não consegue nem vender isso, não se comunica, não tem habilidade de comunicação, não é conhecido, acaba precisando de uma indicação muitas vezes. Você quer depender disso, você quer depender de job boards. Então, para mim, a minha dica é tenha a sua identidade online, tenha o seu site, você tem que ser encontrado e você não tem que correr atrás. As pessoas têm que correr atrás de você, no caso as empresas têm que correr atrás de você. Então, agregar o máximo de valor possível de graça até você ser pago por isso. E ser visto sempre. Isso. Muito bom, muitos insights, muitos aprendizados e mais legal de tudo, que provavelmente vocês perceberam até aqui, que eu quero salientar na minha fala, é que tudo que você trouxe como um aprendizado, como dica no final, a gente viu sendo exercitado na sua história. Então, mais do que você trazer isso como uma dica porque você, eu acho que isso é legal, ou eu li um livro, é porque você viu isso na prática, você testou, você fez, e às vezes até de forma intuitiva, não necessariamente porque alguém tinha dito para você que funcionaria, e você está colhendo os frutos e os benefícios dessas suas atitudes. Muito bom. Rods, obrigada pela sua participação, obrigado por compartilhar em detalhes, momentos altos e momentos baixos da sua trajetória, tão transformadoras. Imagino que tenha sido talvez a primeira vez que você falou a respeito desses pontos com tanto nível de detalhe, para a audiência em si. Como que a galera pode se conectar com você? Meu Twitter, Guilherme
_Rods com o Z, RODZ. Tem a minha Twitch, que eu faço lives programando. Então, Twitch TV, RODZ, Rods, _G. Então, Rods G. Por último, tem meu Instagram, Guilherme Rods também. Então, pode me achar em qualquer lugar, até no YouTube. É isso aí. Muito bom. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, digo eu. Eu admiro o seu trabalho desde sempre. Teve um dia até que eu fiz uma aula de oratória com a Thaís, ela me ensinou bastante coisa, então eu sou eternamente grato, isso me ajudou até hoje. Muito bom, eu que agradeço pela oportunidade, né? E isso é uma coisa maravilhosa que o networking faz com a gente, né? A gente conhece as pessoas num determinado ponto e eu sempre digo, você nunca sabe onde estará amanhã aquela pessoa que hoje tá no começo da sua carreira ou que tá aprendendo algo contigo. Amanhã pode ser que ela esteja te ensinando muitas coisas como você fez comigo nesse podcast. Obrigado pela oportunidade, né, de aprender tanto com você aqui. Por sinal, sua comunicação tá muito boa. E você que chegou até esse momento, olha, muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter ficado até aqui. Tenho certeza que você ganhou muito em assistir e ouvir todos esses grandes aprendizados e a trajetória do Rods. E eu sempre digo isso para vocês, não basta sentar e ouvir um podcast. Pega todos os elementos que tocaram em você, que falaram profundamente contigo, que você falou, nossa, tem tudo a ver com o que eu estou vivendo, nossa, isso aqui realmente é um insight, algo que eu não tinha pensado, e coloque em prática, né? Que você não seja apenas, como o Rods disse, um consumidor, mas que você também seja um produtor. Levanta daí, toma atitude, faz a ação e eu tenho certeza que as consequências, elas virão. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação de outros episódios incríveis, outras histórias maravilhosas que eu tenho certeza que você vai amar conhecer. Se inscreva na plataforma que você estiver ou ouvindo ou assistindo, deixe o seu like. Se você gostou, eu tenho certeza que alguma coisa falou contigo em todo esse tempo que nós estamos aqui. Também não deixa de compartilhar com alguma pessoa que precisa conhecer a história do Rods. E a gente se vê então na próxima.